O Internacional decidindo seu futuro na Copa do Brasil. Ganhando o jogo para estar a máquinas agrícolas que fazem sua colheita render mais. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. E a hora certa, 11h04 para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Hoje sem as presenças de José Aldo Pinheiro e Rogério Amaral, porque estão em deslocamento para o Rio de Janeiro, onde irão encontrar Jean Soares, o repórter da Rádio Guaíba. Então, equipe completa no Maraca para esta decisão de Copa do Brasil. O Inter tendo que reverter uma derrota de 2-1 no Beira-Rio, vencendo por um gol de diferença, vai para os pênaltis, independente se for 3-2, 4-3, e 2 ou mais gols de diferença, o Inter volta classificado sem as penalidades. 11h04, o recado agora é de Orestes de Andrade. Plano Rio Grande, a grande obra é proteger você. O governo do estado atingiu um marco importante para a educação gaúcha. Em 2025, a Secretaria de Obras Públicas já concluiu 100 obras em escolas da rede estadual. Em todo o Rio Grande do Sul, são salas novas, quadras esportivas, bibliotecas, banheiros e refeitórios melhores para estudantes, professores e demais funcionários das escolas. O investimento supera 37 milhões de reais. Com 12 obras, Porto Alegre lidera entre os municípios com mais demandas atendidas e seguidas por Santa Maria e Sapucaia do Sul, cada uma com 5 obras. A recuperação da infraestrutura com agilidade garante um futuro melhor. É mais estrutura para quem aprende e ensina, contribuindo para um ambiente mais acolhedor para estimular o conhecimento. Plano Rio Grande, a grande obra é proteger você. Governo do Rio Grande do Sul. Este Orestes de Andrade, 11h06, Paulo Nunes, Gutierrez Sanches, Thalia de Castro e Marcelo Salzano também compõem a mesa. Buenas. Decisão Copa do Brasil, senhores, a bola está rolando. Pois é, logo mais, né, no Maracanã. Bom dia a todos que nos acompanham. Missão difícil para o Internacional, porém não é impossível para o Internacional, mas é difícil pela vantagem que tem o Fluminense, pelo momento, que é importante, futebol, o momento ele permeia muitas coisas das ações do jogo, da confiança dos jogadores, e o ambiente é todo favorável ao Fluminense. Mas, assim, vamos ver a resposta que o Inter vai dar, porque é um momento de pressão também para o próprio Internacional, e o futuro do Roger, imagino que com a classificação lá no Rio de Janeiro, mudaria totalmente a perspectiva, né? Mas mudar a perspectiva depende do próprio Roger. Eu não quero acreditar que o time que vai entrar em campo hoje no Maracanã seja praticamente o mesmo que iniciou no Beira-Rio na última quarta-feira. Se isso acontecer, pode fazer corte aí, não tem problema nenhum. É um milagre para o Inter classificar hoje à noite no Rio de Janeiro. Eu não posso acreditar que o Roger vai insistir em um erro e numa escalação que, mais de uma vez colocada em campo, não deu nada certo. Então, se isso de fato acontecer, só resta rezar. A aposta do Roger é ter o time melhor fisicamente, continuar com aquela escalação que vinha utilizando, né, contra o Fluminense, porém com melhores condições físicas, né? E aí a gente vai tranquilamente falar do Bruno Henrique, que ficou de fora, do Alan Patrick, que ficou de fora, do Carboneiro, que entrou só depois. Wesley. Não, o Aguirre, exato, jogou o Benítez. Então são alguns, Vitão ficou de fora, só jogou mesmo Bernabé, Borré e Rocher, de titular, de início de partida. Então é com isso que o Roger conta. Mas é uma aposta alta. Eu não sou tão exagerado quanto o Salzano, mas não vinha jogando bem esse time. Não vinha jogando bem. O mercado entrou muito bem contra o São Paulo, tá? Só que eu não acho que vai fazer uma grande diferença para o objetivo do Inter. Ele entra como uma liderança, ele é um zagueiro muito mais experiente do que o Vitor Gabriel. Ainda, para mim, um zagueiro melhor do que o Vitor Gabriel. Tudo isso é verdade. É porque o Inter não pode tomar gol também, claro. Mas o objetivo principal do Inter não me parece estar sendo contemplado pelo Roger na escalação. Eu colocaria, por exemplo, o Bruno Tabata no lugar do Wesley e iria sem medo de ser feliz, como diz o Salzano,
colocar o Matias no lugar do Borré. É tudo, digamos, de minha parte, do campo da expectativa, da ilusão, mas eu fico com o que a Thalia tá falando na redação antes. Não tá dando certo, não vinha dando certo. Tu vai fazer a manutenção de algo que não dá certo. Por isso que o início da minha fala só dá para se apegar na questão física, ou anímica, enfim, né? Remobilização, remontada, a história do Inter em jogo, tudo isso é verdade. Mas de diferença real do time de quarta para o time de hoje, é a questão física desses que descansaram. De resto... Tá, mas qual é o time que vai jogar? Mas eu acho que antes da gente... Rocher, Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabé. Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Borré. Esse é o provável time. O time que vinha jogando já anteriormente, daí, claro, com a mudança na zaga do Mercado entrando no lugar do Vitor Gabriel. E o ponto que a gente fala bastante sobre esse Inter é que a gente já viu muito desse Inter. A gente já viu que não vem dando certo, não vem tendo evoluções, e muito provavelmente a necessidade de mudança vem para essa partida. E aí, claro, o Roger testou o 3-5-2 contra o São Paulo, mas não cabe para a partida de hoje. E esse provável Inter, com as mesmas alternativas que já vinham sendo utilizadas, não tem perspectiva nenhuma de evolução. Mas aí... Eu acho que a não ser o descanso físico. Mas a gente tem que pensar um outro ponto, tá? Por que o Fluminense ganhou do Inter no Beira-Rio? Pelo meio campo. Para mim, pelo meio campo, com a intensidade do meio campo. Pelo meio campo. E explorando o Serna em cima do Bernabé. O Bernabé teve uma noite infeliz no Beira-Rio. Tem sido recorrente. Não, sim. Né? E o Serna foi o diferencial do Fluminense. Ele foi o principal escape do Fluminense no Beira-Rio contra o Inter. O Renato não deu... o Renato não foi aquele de dei a bola pro Inter e tranquei o Inter, não. O Renato trancou o Inter, trancando as principais valências desse esquema do Inter. O apoio do lado esquerdo, o meio-campo do Inter, que não é tão combativo, contra um do Fluminense extremamente combativo. Se a gente pegar os 3 jogadores do meio daquele Fluminense aqui no Beira-Rio, nenhum deles em qualidade técnica é exuberante, mas todos eles são aqueles mordedores. O Alan Patrick ficou isolado, porque o Bruno Henrique... o Bruno Henrique, ele dá uma valência para o Inter, que poucos jogadores do Inter dão, que é o arremate fora da área. Só que o Bruno Henrique cansa muito rápido. Só que ele não chuta uns 5 meses, mais ou menos. Não, peraí, ele chutou no jogo agora. Ele chutou no jogo, ele pode estar errando, mas ele dá o arremate fora da área. Contra o Vasco ele arrematou, contra o Fluminense ele errou, mas arrematou. Eu fiquei curioso, qual é o teu time ideal aí, Orestes Andrade? O meu seria esse aí, tirando o Bruno Henrique e tirando o Wesley e colocando o Tabata na direita. Tabata. Qual é o teu time, Thalia? Essa mesma alteração, Wesley por Tabata, e no lugar do Bruno Henrique põe o Thiago Maia na segunda função e usa o Ronaldo na primeira. Qual é a tua, Gutierrez? A minha é parecida com o da Thalia, só eu não tenho convicção no primeiro homem, vou ter que escolher um, vou de Ronaldo pelo entrosamento, e eu faria uma troca mais ousada de tirar não somente o Wesley para botar o Tabata, tô com o Orestes nessa, mas a minha principal mudança, aquela mudança, sabe, de ousadia, eu tiraria o Borré e botaria o Ricardo Matias. E a tua, Salzano? A minha é completamente diferente dessa. Seria 3 zagueiros. Até pode pegar outro papel para anotar aí. Não, tá bom, aqui tem espaço. Tem espaço, beleza. Então, Rocher, 3 zagueiros, Vitão, Mercado, Juninho, Aguirre e o ala pela direita, Bernabé e o ala pela esquerda, Luiz Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick, Carboneiro e Ricardo Matias. Esse seria o meu time. Faltou alguém. Paulo Nunes, teu time ideal? Eu colocaria essa linha de 4 que o Roger tá fazendo. Eu acho que eu só mudaria o Tabata pelo Wesley, tá? Eu acho que o Matias eu deixaria como opção ainda de segundo tempo. Acho que começaria ainda com o Borré. E como não tem o Alan Rodrigues, eu manteria o Bruno Henrique. Eu só trocaria o Bruno Henrique se eu tivesse a possibilidade de jogar com o Alan Rodrigues. Como eu não tenho essa possibilidade, eu manteria o Bruno Henrique. Nós citamos aqui, nem todos, claro, mas Ronaldo. Ronaldo até hoje provou que é insuficiente. E nós vamos botar o Ronaldo numa decisão.
Eu não Aí colocaria. foi citado aqui Luiz Otávio, que é insuficiente. Eu não estou dizendo que não presta. Eu estou dizendo que hoje ele é insuficiente. Vou botar numa decisão no Maracanã. O Luiz Otávio, eu achei. o Luiz Otávio, ele é um jogador de característica nervoso. de marcação e ele tá nervoso. Ele tá sofrendo o que o Igor Serrote sofria no Grêmio. Ele tá entrando pilhado demais, Querendo mostrar nervoso, serviço. querendo mostrar. E é natural, só que daí ele tá errando o bote, fica pendurado no jogo Veja muito bem, cedo. Que a ressalva que eu fiz pro Luiz Otávio, eu não fiz pro Ronaldo. Eu não estou dizendo que o Luiz Otávio é ruim. Claro. Estou dizendo que hoje, numa decisão, Tá ele é inseguro. insuficiente. Mas até porque, Não, Cristiano, os argumentos são válidos, Cristiano, É. porque não tem muita opção. é porque tu pega. Não, é que tu eu pega- só Aí imaginei. tu pega. Aí Tu pega Ronaldo e Luiz Thiago Otávio. Maia e Bruno Henrique não tem funcionado. Aí, três Essa é a zagueiros. questão Né? também. três zagueiros. Não, Eu vou três botar zagueiros três eu não vou. zagueiros. Contra o São Paulo, eu tomei 2 gols. 3 zagueiros eu não vou. Caramba, não tive tempo para treinar com 3 zagueiros. Mas vamos lá. Outra situação, Tabata para o Wesley, eu acho que até é plausível. Eu acho Porque- que essa é a mais plausível de todas e a outra Matias para o Borré. Por que eu colocaria o Tabata no lugar do Wesley? Porque o momento do Wesley não é bom. É isso aí. E o Também. Tabata, ele pode auxiliar o Alan Patrick na armação. Porque no Exato. primeiro jogo, o Alan Patrick, com esse meio campo do Fluminense pegador, o Alan Patrick ficou muito isolado, ele não tinha espaço para fazer as jogadas características que ele faz, do passe de profundidade para alguém que está passando, de fazer o time do Inter descansar para andar. Então, tu dividir isso com o Bruno Tabata, talvez seja melhor. No ano passado, que foi o grande exemplo do Inter quando engrenou naquele Campeonato Brasileiro, tinha essa divisão do Alan Patrick com o Tabata. Às vezes era o Gabriel Carvalho, até não era o Tabata, mas era alguém com essa característica. O Wesley, ele dá combatividade para fechar o lado e ele é o cara da frente para finalizar. Só que o momento do Wesley é muito ruim. O Wesley não tá com confiança, a gente vê que vem pesando para ele esse momento sem gols. Então eu colocaria o Tabata para auxiliar o Alan Patrick, para desafogar esse meio campo, para fazer o Fluminense também não ficar tão à vontade no meio, anulando só o Alan Patrick. Tu dá uma outra preocupação. E daqui a pouco se anula o Alan Patrick, mas tu tem um Tabata que tem uma característica, não é igual, mas é próxima de um passe a mais, de uma jogada mais rápida. Só que tem uma coisa que o Inter tem que melhorar, que é a tomada de decisão. O Inter muitas vezes engata um contra-ataque, Guti, Salzano, Oresta, Lia, Cristiano e Guaibeiros. Engata um contra-ataque pelo lado direito. O Fluminense está trancando o lado direito, às vezes passa o companheiro livre na esquerda e a bola não é E invertida. do contrário, todo time vence o Inter Porque com essa inverte. inversão. Uhum. Exatamente. Que time que fez um gol no Inter, o Vasco fez um gol no Inter invertendo a bola. Então, às vezes, essa tomada de decisão ela tem que acontecer. E aí, tu ter 2 caras com essa característica de mais armação, o Alan Patrick e o Tabata, eu acho que isso facilita. Por isso que eu colocaria o Bruno Tabata. Acho que o Roger, com essa manutenção de equipe, essa base, ele toma uma decisão extremamente arriscada, porque ele vai apostar em algo que não vem acontecendo. O Inter não consegue jogar bem, o Inter não consegue ter um bom desempenho, e eu tenho sérias dúvidas com essa escalação se o Inter consegue ganhar do Fluminense no Maracanã. Sou muito Qual das cético. escalações? Essa que tem aí apenas o mercado no lugar do Vitor Gabriel. Eu não acredito Mas, que ô, o Salzano, Inter ele consiga Mas repetir por que uma atuação precisando vencer, tu quer botar um zagueiro a mais? Não vou nem entrar no para mérito. liberar mais o Aguirre e o Bernabé Não- para não somar vou- os meios dos Não atacantes. vou nem entrar no mérito de se deu certo ou não contra o São Paulo. Era outro time, Eram outras outro peças. cenário, beleza. O Roger tentou espelhar o São Digamos Paulo que e não deu seja certo. isso, tá? Não vamos considerar o problema do jogo contra o São Paulo. Só que, ao fim e ao cabo, tu vai tirar um ponta para botar um zagueiro, precisando vencer. O Inter já libera os laterais. Por isso a minha defesa por um volante que marque mais. Eu também, eu tô com o Cristiano. Eu não gosto de Ronaldo, não gostei do Richard. O Luiz Otávio não tá legal. Não adianta. Mas é alguém que morde mais um pouquinho do que o Thiago Maia. E, principalmente, devolve o Thiago Maia a função onde ele rendeu mais com o Eu Roger. acho que esse é um grande erro de avaliação que o Inter cometeu em relação ao Luiz Otávio. Já poderia ter tido sequência muito antes. Muito antes. Porque ele tem justamente isso, Gutierrez. Ele é o que melhor marca. Às vezes, sim, ele erra bote, Não, concordo. ele erra Passe, esse é o problema. erra passe, ele, por muitas vezes, um cartão amarelo acaba deixando ele um pouco mais tímido no jogo, É porque fica mas é que pendurado. não se deu a sequência pro Luiz Otávio, só que agora, Não, mas pera uma pera pressão muito pouquinho. forte. O Luiz Otávio entrou em vários jogos, e não foi joguinho de Campeonato Gaúcho. Ele entrou em Grenal, Ele entrou bem. ele entrou na Vila Belmiro contra o Santos e deu primeiro toque na bola e dá um presente pros caras do Santos.
Ele entrou contra o São Paulo agora, ele entrou em vários. Não dá uma oportunidade. Não, a oportunidade é dada. Ele é que não está correspondendo. Aí eu vou botar. Ele começou contra o São Paulo. E só? Sim, mas só um pouquinho. Ele entrou num Grenal na Arena. Tá, mas ele aí entrou no Maracanã num jogo. Sequência, Cristiano, é tu jogar constantemente como titular. Sim, não sim. tu entrar eventualmente no segundo tempo, tu jogar 45 minutos contra o São Paulo. Eu acho assim, ó, eu não vejo treino e ninguém vê, né, aqui da imprensa, mas eu acho que o Roger é suficientemente inteligente para não abrir mão de um cara que treina bem em detrimento ao outro que daqui a pouco é pior. Se o Roger, aí eu tenho que confiar na inteligência dele, ele já mostrou que é um cara que tem uma inteligência... Mas também não vem voando, né? Não vem voando. Mas se o Roger não põe o Luiz Otávio em uma posição das mais críticas do Inter, é porque o guri não deve estar bem. Não é a gestão de grupo que o Roger defende tanto. Essa história da gestão de grupo também, tá todo mundo se agarrando na gestão de grupo, mas o time que a gente coloca aqui, basicamente é o da gestão de grupo. Ninguém faz assim, não vou tirar. Mas é justamente por isso. É justamente por isso que a gente projeta um Inter que o Roger não vai tirar. A gente tem que projetar o Inter como a gente quer. Tabata, o meu falou. Inter não tem Bruno Henrique. Tá bom, tem quem? Desculpa, tu falou? O Ronaldo. Não, aí a gente vai entrar no mérito de ser insuficiente ou não. Aí a questão de gestão não é nem gestão de grupo. Eu tenho o Bruno Henrique, que para mim não é um jogador de sonhos, tanto que não vai ficar no Inter no ano que vem. Aí eu vou tirar o Bruno Henrique, que eu posso ainda ter um pouco de esperança numa batida de fora da área, numa qualidade de passe, até ele cansar. E vou botar o Ronaldo, que não mostrou nada. Absolutamente nada. Nada então, por nada é o que o Bruno Henrique vem mostrando. Não, aí é que eu discordo. O Bruno Henrique, pelo menos, tu sabe que ali pode tirar um coelho da cartola. É difícil. Mas o Ronaldo... Gente, Ronaldo não, né? Mas tu entende o ponto que a gente já viu muito do Bruno Henrique e ele não tem tirado esse coelho da cartola para eu acreditar que hoje à noite vai ser a noite mágica dele? Olha, por isso que a aposta bem, por isso. Vamos lá. O Bruno Henrique contra o Vasco? O Bruno Henrique, ele consegue fazer área a área, o Ronaldo não. O Bruno Henrique tem uma questão. O Bruno Henrique já tem 3 gols no campeonato. Função, o Ronaldo é a primeira. Tá bom, mas sabe, eu não troco. O argumento não é somente o Ronaldo. O argumento é devolver o Thiago Maia para a segunda função. Mas o Thiago Maia está mal como primeiro? Não, tá acho que pior não sei. Do que ele é como segundo. O Thiago Maia é lotérico. Tu nunca sabe qual é o Thiago Maia que vai estar em campo. Porque ele tem que fazer a cobertura de 5 e mais... Contra o Santos, por exemplo, jogou demais. O Thiago Maia tem partidas que ele pode ser o melhor jogador em campo e acabar com o jogo. Contra o Fluminense, na última partida, ele entregou um gol pro Fluminense. Então tu nunca sabe qual é o Thiago Maia que vai entrar. Mas peraí. Mas aí não é questão do Thiago Maia, gente. É questão do time. Ele é o cardiograma, ele oscila demais. Mas calma aí. A gente fala que o cara entregou, parece que ele não quis jogar, né? Ele errou uma batida na bola, que é um erro individual que pode acontecer com todo mundo. Então deu um gol de presente pro Fluminense. Não foi, Salzano. Ele foi ele deu um balão pra... Tu não viu o lance? Ele foi bater a bola pra frente, só que ele errou a batida e ela foi pra trás. O maior erro é o do Vitão, que pra mim é um baita zagueiro. Falha ali o Thiago que dá o chute pra trás, o Bernabé perde. Mas o que... do corpo cerna, o Vitão... Aí é outro erro. O Bernabé errou... começou com o Thiago Maia. Tá, mas a forma que o Vitão tentou afastar não é... Se o Thiago Maia domina a bola pressionado por 3, nós ia estar criticando que ele quis inventar e driblar 3 jogadores do Fluminense. Ele quis rebatê-la pra frente, só que ele errou a batida. Não é ter tomado esse gol. Não foi. É não ter tido força pra fazer mais, pra agredir mais, pra chutar mais. Essa tomada de decisão foi uma. O maior erro nesse gol é o Vitão, que tinha uma bola inteira dele e ele viu o centroavante do Fluminense e ele quis bater pra frente uma bola que ele podia ter dominado e saído. O Thiago Maia ali... O Thiago Maia estava cercado, Salzano. Ele estava na frente da defesa marcado, Salzano. Como é que ele vai sair jogando se ele está cercado? Chuta pra lateral, evita o risco. Como que ele vai jogar? Salzano, o Thiago Maia é destro. Ele estava pro lado, ele estava virado pro meio do campo. E bota pra fora. Mas ele tentou fazer isso e tu tá criticando o que ele fez. O Thiago Maia é destro. Ele tá virado pro meio do jogo. Como é que ele vai virar o corpo dele e jogar a bola pra fora se ele é destro? Ele não é canhoto. E ele tá marcado, ele tá sofrendo a pressão da marcação que vem do lado e do meio. Não dá pra não tem sacrificar todo mundo que comete erro, né? Erro se comete. Acho que o chute foi errado, mas a ideia dele de bater pra frente não é errada. Só que assim, eu vejo, por exemplo, a gente tá falando do meio campo do Inter, acho que talvez é o principal problema assim, desse funcionamento.
O Bruno Henrique, o problema do Bruno Henrique é a intensidade de entrega. Sim, 30 minutos de jogo hoje, ele já provavelmente vai estar com a língua de fora. Essa é a esperança do Roger, ele descansou o Bruno Henrique, quem sabe hoje ele aguenta um pouco mais. Partida. Contra o Vasco, o Bruno Henrique foi mal? Eu achei ele... Aliás, contra o Vasco, só o Carboneiro eu gostei. Não, o Bruno Henrique foi mal por quê? Eu não me lembro das minhas notas. Então, calma aí, gente. Porque teve Contra 30 o minutos Vasco, que só o Vasco jogou. Desmontando o time do Inter, Mas cara. contra o Vasco, o Bruno Henrique não foi mal. É que Não, o mas problema... contra o Vasco foram 30 minutos. De domínio total. Mas De resto, o Inter amassou o Vasco. contra o Vasco, o Bruno Henrique não foi mal. Quem foi mal contra o Vasco foram os atacantes que não fizeram gol. Por que eu acho que o Bruno Henrique não foi mal contra o Vasco? E talvez o Guaibeiro vai me dar uma porrada agora, Orestes. Contra o Vasco, o Bruno Henrique, o gol que o Inter faz contra o Vasco, a jogada quem toma a bola é ele. Quem faz a pressão no marcador é ele. O problema contra o Vasco é que o meio-campo do Inter foi extremamente afogado pelo Vasco nesses 30 primeiros minutos. E de novo, Foi. E aí, transição rápida, a gente tem uma... Aqui dos laterais. no Brasil, principalmente isso. Aqui no Brasil tem uma coisa chamada rótulo, né? Depois que tu rotula alguém, tu acaba com ela, né? O Bruno Henrique, ele é rotulado por isso. Porque todo jogo o Bruno Henrique vai mal. Ele já é rotulado, ele já entra jogando mal, ele tem que fazer uma partida exuberante para ele ir bem. Ele já entra jogando mal. Só que eu concordo que, principalmente no segundo tempo, a gente não tem a entrega do Bruno Henrique como a gente tem em outros momentos. E acho que o Alan Rodrigues vai tomar a posição dele. Mas, comparado ao que o Roger tem hoje à disposição, e com o que o Guti falou do Bruno Henrique descansado, eu acho que a entrega dele pode ser melhor. Eu acho que ela pode ser melhor. Essa é a esperança. E aí a gente já tá falando individualmente. Pro conjunto ele tá indo mal, mas tem momentos que ele vai bem individualmente, só que como o conjunto tá errado, tá mal, acaba afogando o jogador. Eu acho que essa distinção de avaliação a gente tem que fazer também, para não ser injusto com o atleta. Agora, tá o seguinte, se tu tirar o Maia e tirar o Bruno Henrique do time, quem é que você vai botar no lugar desses caras? Daí tu desmonta todo o meio campo. No lugar do Wesley, o Vitinho. Eu botaria o Vitinho. Porque o Wesley, com todo respeito, a gente está no dia 6 de agosto de 2025. O Wesley, ele, em relação a 2024, ele sublimou. Ele não consegue mais fazer nada. Ele só tem um gol contra o Maracanã, lá em Florianópolis. Então, por que não botar o Vitinho? O Cristiano Silva falou numa expressão que eu gostei, tá? Tiraram um coelho da cartola. Por que, então, não botar o Bruno Tabata de segundo volante? Para ter mais movimentação. Eu só quero fazer uma correção aqui. Mas não é tirar coelho da cartola? Eu não me lembro quem é que disse. O Thiago Maia é canhoto, tá? Ele não é destro. Sim, canhoto. Eu falei destro, desculpa. Mas você falou, ele não é destro? Não, eu falei que ele estava virado pro lado como um canhoto. Mas ele não tem como jogar pro lado. Mas ele é canhoto igual. Eu tinha entendido, ele não é destro. Mas não tem, o que eu quis dizer é que não tem como ele virar o corpo, ele marcado, não tem como ele virar o corpo para jogar pro lado, é isso que eu quis dizer. Mas enfim. Não, mas o Thiago Maia, eu volto a dizer, o Thiago Maia, todo mundo sabe que ele sabe jogar. Só que eu nunca sei qual é o Thiago Maia que vai estar em campo. Porque, tudo bem, ele errou o chute contra o Fluminense. Teve aquele jogo contra o Flamengo no ano passado, no Brasileiro, que ele coloca a mão na bola do nada, naquele 1-1 no estádio Beira-Rio. Tem um jogo contra o Corinthians que ele faz um pênalti besta também. Então, às vezes, são três lances diferentes. em 70 jogos, 50 jogos. Olha, tá uma média boa, né? E aí, todos os comentaristas de arbitragem disseram que o pênalti contra o Corinthians não existiu. Tu tá me dizendo inegavelmente, o Roger, a gente tem que entender também, né? Porque daqui é barbada, mas inegavelmente o Roger tá optando pela qualidade. Aí é que tá. Em termos de qualidade, sem Alan Rodrigues, que ainda não é possível. Esses são os dois melhores volantes que o Inter tem. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É Thiago Maia e Bruno Henrique. A minha questão, e é por isso que eu tento argumentar uma mudança, não tenho certeza, não tenho, né, ninguém garante nada. Se o Roger soubesse o que é para fazer garantido, já teria feito. Claro. Mas a minha questão é tentar dar um pouco mais de intensidade. Só que assim, quando tiver a bola, esqueça essa intensidade, porque o Ronaldo vai pegar e dar para quem estiver do lado dele. A questão é que com um cara mais de primeiro e botando o Thiago para frente, tu meio que faz uma configuração em que ele libere o Thiago, ajude a zaga e permita que os laterais do Inter sejam os laterais do Inter, porque é uma arma que o Inter tem, inegavelmente. Então, essa é a minha esperança, eu não tenho garantia disso.
Só que se for pensar qualidade, capacidade, passe, visão de jogo, experiência, inteligência, nível de carreira, é claro que o Bruno Henrique é melhor do que os demais. E o Thiago Maia também. A questão é se os dois, mais Alan Patrick, não vão repetir as atuações sem intensidade no meio-campo do Inter. Mas se você, Cristiano, só o seguinte, se o Roger hoje não tivesse o Thiago Maia e o Bruno Henrique, o que ele faria? Ele teria... Aí que tá. Ele é de Ronaldo e Luiz Otávio, Ronaldo e Richard, e por aí. Aí o milagre, aí sim eu acho que teria que ter um milagre. Ronaldo, Luiz Otávio, aí são 2 primeiros volantes. Mas quem é o outro segundo? É o Alan Rodrigues. O Diego Rosa. Mas o Diego vai Mas o Diego já tá saindo, né? Tá indo embora. Tá indo pro Tu entende que é difícil? Tá indo pra onde? Chipre. Um abraço tudo pra ele. incerto no Inter. Não, mas aí é que tá. O A Ramon, o lateral, o instabilidade Ramon já foi pro Vitória? Foi. Mas tá certo o Inter, tá? Não, tá certo. Tentou, não tem grana, é esses que tem pra comprar. Chegou, Chegou, deu certo, fica. Não deu, Carboneiro. Mas é muito erro, né? Mas, muito erro. Olha só. Quando tu não tem dinheiro, não tem o que fazer. Então não contrata. Então tu dá um jeito. Então tu vai na base e pega um melhor. Não existe o Inter ter torrado 9 milhões de reais pelo Ramon e comprou por 1,5 milhão de euros no Olympiacos da Grécia. Aí eu tô contigo nessa aí, Salto. Kaique Rocha, Paulo, pelo amor de Deus, pra que trazer o Kaique Rocha? Tem. O Diego Rosa, Todo clube tem seus erros. ele apanhou da bola. Acho que foi contra o Ceará, ele não entrou contra o Ceará. O meu argumento é que assim, ó, quando A bola tava quadrada. as diretrizes são as mesmas. Não dá, quando é se muito erra erro, tu e tem que quando se minimizar. acerta. Mas eles tentam. Tu acha que eles não tentam, só que não tem dinheiro. Então não traz ninguém. Para um Carboneiro tem um Ramon, é assim. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer, cara. O Carboneiro é a mesma coisa. Um guri que veio da Colômbia, já tem 25 anos, tava na Argentina. Mas olha o acerto que foi. Então, às vezes, tu vai acertar, às vezes tu vai errar. Ninguém é o Flamengo para trazer o Lino e agora todo mundo querer o Lino na seleção. Não é. Então, assim, claro, cabe a nós o quê? Quando esse cara tá chegando, dizer a real, ó, não tem uma carreira grande, não dá para esperar muita coisa, vem para grupo. Se a expectativa era essa e ele foi abaixo, o Inter fez o certo. Agora já tá repassando. A minha questão não é passar pano para a diretoria do Inter. É óbvio que ela precisa acertar mais. Quando tu não tem dinheiro, tu não tem margem para errar. Só que o erro tá na falta de dinheiro. É isso que eu quero dizer. O Inter gostaria de trazer o Jorginho do Arsenal, que o Paulo bem conhece. Só que esse vai pro Flamengo, porque ele vai ganhar 2 milhões no Flamengo. Quem vem? Vem o Richard. Tu entende? Quem poderia vir? O Kaique. Que fez lambança segunda-feira e a dupla Grenal queria o Kaique. Meu Deus do céu. Tu entende? Não temos dinheiro. Eu não tô falando que com isso tu tá errado ou que a gente se resigne agora e aceite as derrotas. Não é isso. Tem que tentar ser mais assertivo. Mas eu acho que agir rápido e, tipo, mandar o Ramon já rapidinho é um acerto. É claro que não foi um grande acerto quando ele chegou. Ninguém esperava isso. Eu vou falar o seguinte, evidentemente que tu não pode errar, tem que tentar errar o menos possível, mas nessas pegadas de jogadores, daqui a pouco não tão conhecidos, tu tem acertos, tu tem o Breg, tu tem o Bernabei, são laterais que o próprio Gustavo, o Bruno Gomes, o Vitão, que veio e tá pela segunda vez no Inter e agora estava sendo aproveitado, tu tem Vitão. Tem Vitinho, tem Wanderson, tem Carboneiro. Tu tem mais acerto do que erro. Mas é claro que tu vai errar. Ramon foi um erro. Quer dizer, ele se tornou um erro, depois começou. Eu vou dizer assim, que o início do Ramon até não achei que seria tão ruim. Eu falei contigo muito tempo aí. Quando dá chegada, tu não pensa isso. Tava bem. O Diego Rosa, o Diego Rosa ele vem pelo salário, né? O Inter não pagou empréstimo. Tentativa. Não deu. O Kaique Rocha, todo mundo falou, tá um erro, mas ainda faturou 500 mil euros. Ele veio de graça, ganhou 500 mil euros. O que vai fazer com os 500 mil euros? Se vai pagar o André Cury, não vai, não sei. Mas... Quer ver um exemplo? Para mim, um dos melhores jogadores do Inter. Ele até nem ia, ele viria, foi pro Vila Nova e no fim veio parar no Inter de novo. Cara, quantos de repente lá dentro, é só uma exposição, tá? Na hora de reunir e decidir assim, tem esse aqui, o Fernando tá no Sevilha e tal. Quantos não disseram, mas com 37 anos... O Fernando só foi jogar no Vila Nova, sim. Mas tu entende que alguém vai ter uma objeção? Não tô falando do Vila Nova. Não, ninguém tá falando desse ponto. Antes disso. Tô falando do Sevilha. Quando o Inter viu ele, iria trazer, e aí ele foi pro Vila Nova antes. É. Eu tô falando quando ia trazer pela primeira vez.
É óbvio que muita gente lá Relação falou, mas custo-benefício. 37, cara, É. voltando da Europa, é tudo muito arriscado quando não se tem dinheiro. Quando se tem, é arriscado. Deram não sei quantos milhões pelo Paulinho tá com a canela machucada. Deram não sei quantos pelo Vitor Roque não aparece. Felipe Anderson no Palmeiras. Até quem tem dinheiro É erra. difícil, exato. É muito difícil fazer futebol. Borré e Ener Valencia até agora. Grandes tentativas. Quando vieram, não foram grandes jogadas do Inter. Eu não vou mudar minha opinião quando eles chegaram. Para mim, foram grandes jogadas do Inter. Foram aplaudidos de pé. Mas hoje não estão dando certo. Bom, recalcula a rota, vê o que faz, coloca eles no mercado e segue a vida. É assim. É claro que é horrível, né? Tá um ano aí esperando eles aparecer e não aparece. Claro que é motivo de crítica. Mas depois de ter dado errado. É isso que eu quero dizer. O Bruno Henrique é a mesma coisa. E até para pegar esse ponto da crítica ser feita, é que os erros acontecem, mas são resolvidos de forma até muito mais rápidas e eficientes. Aí eu contesto. Mas tu vê que não deu certo, são 6 meses, tu já te livra do jogador. Não, tu não te livrou do monte bonde que tá aí, que tu viu que não deu certo. Tá, mas alguns não é tão Não fácil. não é fácil, claro. Hã? Quem, por exemplo? Borré e Valência. Não, tá, mas é que daí a gente tá falando de 2 jogadores que ainda se nutre uma esperança porque Ninguém são os nutre 2 nada, tem que atacantes botar do porque Inter. são os atacantes. Eu não tô nutrindo esperança Sim, mas nenhuma, tu desistiu depois nem de com um o Valência, período, nem com o Borré. Desistiu depois de um Não, período, porque quando chegaram... realmente, eu custei a me entregar. Eu Agora, também, pra mim, também. Ricardo Matias nele. Eu também tô Ricardo, nessa. dá o centroavance, a titularidade pro Ricardo Matias e acabou. Eu ainda tenho que assim, expectativa no Ener Valencia se fosse utilizado de forma que favorecesse o Ener. Mas assim, ó, o Ener Valencia, ele parece tão desconectado da realidade. É o jeito dele, Salzano. A gente Todo estava na mundo já transmissão falou sobre domingo. isso. A gente estava na transmissão domingo. Quando o quarto árbitro levanta a placa para ele sair, tu não pode sair trotando, né? Parece que Depois ele se ligou, né? não, parece que é para enfrentar o torcedor Depois do ele Inter, se sabe? ligou, depois Então ele sai se pro ligou. lado, sai rápido. Mas sabe, tu Mas é preciso minimiza ser o justo, risco. o Borré tipo, também te foi liga. vaiado. O Borré também Eles fez saíram isso, juntos. Não, o Borré Os saiu dois. rápido e tentou. dois também foram foi vaiado. O Ener Valencia trotou em campo, sabe? Eu Então, achei o Ener com muito mais disposição do que o Borré. Também. O Eu já Valência, achei- quando a achei o bola não tá contrário. rolando, ele realmente baixa a cabeça, baixa os ombros. E a forma de... Parece que tá. Mas quando a bola vai pra ele, é outro cara. Ele pode E até a forma tropeçar na de bola, jogo mas ele do vai... Ener, enfiado no meio dos zagueiros, não favorece ele. É preciso, daí a gente entra naquele debate que o Rogério sempre ali eu quer achei que trazer. o Borré tinha que se enfiar um pouco mais e ele sair mais. E foi o Claro, contrário. jogando pelo lado que é como o Ener Valencia joga. Que é como ele é utilizado na seleção equatoriana e rende. Muito se debate o não rendimento do Ener, mas não é colocado em pauta a forma que o Ener está sendo utilizado. Porque daí, botando o Rogério, que tá indo pro Rio em debate, ele sempre fala sobre ter um time do Inter que joga pro Alan Patrick. Isso não favorece o atacante, não favorece o Ener Valencia, não favorece o Borré. O Borré ainda tem pera um mais pouquinho, pera um movimentação, pouquinho. eventualmente. Quantos gols já perderam Borré e Valência, mesmo nessa situação que não favorece? Gente, os caras perderam gol pra caramba nos últimos jogos. A bola chegou. Mas Não, Cristiano. Não, chegou sim, chegou. É que centroavante é o seguinte... Se tu pegar joga... o que foi o jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Vasco, a bola não tem chego na área. O Thalia contra Mas não o é Vasco, contra o o Inter amassou o Vasco. Contra o A bola Vasco, chegou O e Borré eles não errou um gol guardaram. na primeira. Só que Anterior ao Vasco. O Borré- Os números aqui do Borré e do Valencia. O Borré não consegue fazer Vitória. pé de ferro mais. Caralho. O Borré parece um bonecão do posto. Ele não consegue fazer pé de ferro. Sabe o que é pé de ferro? Dividida. Ele não divide. O Valência tá perdendo na corrida para boi gordo. Não dá, cara. Os números da temporada do Valencia e do Borré são assustadores, tá? Eu fiz até um levantamento aqui. Somados no Campeonato Brasileiro, o Borré e o Valencia têm 4 gols. O Borré tem 3, o Valencia tem 1. O Valencia não marca gols há 15 jogos. O último jogo que ele marcou foi naquela vitória 3-0 diante do Cruzeiro, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Valencia, em 2025, ele tem 7 gols. 5 no Gauchão, 1 no Brasileiro e 1 na Libertadores. O Borré, ele tem 7 gols também. 3 no Gauchão, 3 no Brasileirão e aquele da Libertadores diante do Bahia. Gente,
Acho válido tu 14 pegar gols os números. na temporada, os dois somados. Para o investimento que foi feito. Acho válido tu pegar os números, mas quantos jogos depois muito do Campeonato Gaúcho o Ener Valencia teve de titularidade em relação ao Borré? Qual a minutagem que eles tiveram em campo? Teve vários que ele foi titular. Tá, mas então vou pegar o Não, mas a seguinte, minutagem Tânia. do Borré é maior. Então eu vou pegar o A seguinte. minutagem do Borré Se eu bem fizer uma maior que a do comparação, Ener. Se eu pegar uma comparação, se eu pegar a minutagem do Ricardo Matias, o aproveitamento é melhor que o Ah, do isso. Borré. Não, aí aí sim. sim. E outra Aí coisa, sim. o Ricardo Matias não fez gol contra o Pelotas na Boca do Lobo. Foi contra o Nacional Não, no esse Gran argumento- Parque Tá, Central. esse argumento não- Acabou, velho. Esse aí Então, tá certo. e ele fez um gol aqui contra o Mirassol, que o Inter empatou, que foi anulado, se eu não me engano, por um pelo de braço. Eu concordo com esse teu argumento. Para mim, Ricardo Matias precisa ter mais E vou te dizer oportunidade. O Raikkonen, para mim, tem melhor aproveitamento que o Borré. Tem uma outra questão aí que até um Se eu colega pegar nosso, na minutagem, até vou citar meu conterrâneo, porque foi ele que eu vi falar, mas ele tem razão e eu concordo, que é o Luiz Henrique Benfica. Ele falou da expectativa que a gente criou sobre Ener Valencia e Borré. Eles nunca foram grandes artilheiros. E eu tentei aqui várias vezes dizer isso. Eles são grandíssimos jogadores, mas eles não são caras de volume de gol. O Borré tem uma coisa sobre ele, e é verdadeira, de que ele, na hora que o bicho pega, ele faz gol decisivo. Ele tem essa pecha na carreira. E é verdadeira, tá? então hoje é um dia bom para ele Aí é fazer que gol. tá. De repente, hoje ele vai lá, crava e Ele classifica fez contra o Inter. Bahia, né? Só que ele nunca foi Voltando um de cara de lesão. volume de gols. Ele não é um artilheiro de competições. Talvez a gente tenha criado essa expectativa. Ou o Inter próprio também, O né? Inter, Não, porque a quanto gente- tempo- não, a gente, eu tô me colocando Claro. no Inter, entendeu? A gente criou essa expectativa. Agora, Gol não dá decisivo. pra dizer, quando tu tenta trazer um Borré e um Ener, de que tu tá trazendo Tá. um Bagres. O gol Não dá. decisivo, Não, não Libertadores 2019, lá em Lima, Flamengo e River, a final. Foi o gol do River Plate, foi do Borré. Depois tem a virada, o Gabigol faz 2 gols. Para pegar esse ponto, quando se contrata o Borré, o que a gente ouvia? O Inter está buscando um centroavante porque entende que precisa ter esse jogador ao lado do Ener Valencia. Só que os dois têm características muito diferentes para jogar juntos. E aí tinha toda aquela questão, daqui um pouquinho fazer um esquema que favoreça jogar com o atacante e o Borré mais de centroavante. Só que aí é uma expectativa que foi colocada em cima dos dois que aí tem que ser visto se eles iam corresponder em algum momento. Como o Guti mesmo citou, ser artilheiro, ser marcador de gols, não são a característica dos dois. É pior que é. Eles fazem gols. O Ener chegou a fazer alguns gols no Catar, por exemplo. Foi no Catar, né? É isso. E tudo isso é verdade. Só que ele não é o artilheiro. Ele não é o artilheiro, assim como o Borré não é o artilheiro. Mas são bons jogadores. E aí eu tô com vocês. Com tudo isso posto, que a gente já viu aqui no Inter, não é nem, chegaram ontem Borré e Valência. Eu vou com o Ricardo Matias. Mas que imediatismo é esse? Que paixão pelo Matias é essa? Não é, cara. É pragmatismo. Não funcionou com os outros e eu já vi em pequenas amostragens, é verdade, que funciona com o Matias. Então, vou tentar. Hoje eu tentaria Ricardo Matias. Bola aérea, segura jogo, forte, finaliza bem, tem um certo controle. Tem que os visão outros de dois jogo. têm. Claro, porque não tem a velocidade, O não Matias. tem a experiência do Borré, mas eu vejo ele mais encaixado para a necessidade de hoje. E outra, pode jogar ele e um desses dois. Ah, também. Também Pode. Eu acho assim, o Matias ele é aquele centroavante do pivô, né? Ele faz a parede segurando Sim, o zagueiro e segura a bola para alguém chegar. Mas com certa qualidade. Não, ele é. um- Não, é ele um tem muita. Ele grosso. tem qualidade. Ele não é caneleiro, não. E ele tem Ah, boa é. finalização, né? Ele finaliza de primeira. O gol que ele faz contra o Nacional é uma bola que ele ganha na dividida do zagueiro para chegar antes ali no corpo e divide Isso. primeiro antecipando o zagueiro. Os jogos de base que eu vi Se do Matias, posicionando. E o à jogo frente no do Uruguai, ele apanhou do início ao fim. Assim, quando começou, eu fiquei observando como é que seria a marcação do Nacional em cima do Matias. E caiu. E batiam, e bateram O nele. Matias se machucou Tentando pegar ele. Sabe o que eu. As primeiras vezes que eu vi o Ricardo Matias, para ver como o corpo muda, né? A maturação do atleta ela é importante. Primeira vez que eu vi o Ricardo Matias na base, jogando em Alvorada, ele é altão, como sempre foi, né? Claro, já era altão. Isso faz uns 2 anos, eu acho.
E ele jogava, cara, mais pela esquerda em velocidade e drible. E aí, normalmente derivava como centroavante para dentro. Mas ele não era o centroavantão de pivô. Hoje ele ganhou corpo e agregou essas qualidades que eu vi na base, força, posicionamento. Então, assim, é um cara que tem muito potencial. Ninguém aqui tá dizendo que ele é o novo Lewandowski, que ele é o novo Harry Kane, ninguém tá falando isso. Mas com tudo que tá posto pro Inter hoje, a necessidade de vitória, a dificuldade dos outros dois e as coisas boas que já vimos do Matias nas pequenas amostragens, eu iria com ele. Claro, até porque o Fluminense deve ter na zaga hoje o Manuel e o Freitas. Tá e o Freitas. Não tem Inácio, não tem Thiago Não tem Silva. o Thiago Silva. Só de não ter o Thiago Silva, isso sim é uma boa notícia para o Inter. Uma boa notícia, porque o Thiago Silva ele toma conta do sistema defensivo, é um craque na função. Ele é meio Fernando, né? Não, ele é um craque na função. Ele também comanda o time. Ele comanda dali, ele comanda tudo. Dali. Ele é o treinador, assim ele é o treinador do Renato dentro de campo, admitido pelo próprio. Ele já falou isso. Ele já disse isso. Então, eu iria de Ricardo Matias como centroavante, botaria o Carboneiro também, eu deixaria hoje o Borré e o Valência iniciando no banco, para ser alternativa de segundo tempo, para tu tentar, pelo menos, tu sair aí com uma vantagem parcial, porque tem o fator local também. Se o Inter sai eventualmente vencendo, a torcida do Fluminense ela pode se virar contra o time. Então isso também pode ser importante. Eu tava olhando a escalação do Fluminense. Fábio, agora tem ideia, mas Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e o Guga. Martinelli, Hércules e Nonato, Serna, Keno e Everaldo. Esse é o time do Fluminense para começar, pelo menos na projeção, né? O Guga é um lateral esquerdo improvisado, né? Ele é direito, tá na esquerda. O Freitas e o Manuel, a dupla de zaga, e aí foi pontuado sem o Thiago Silva. De novo, o meio campo de marcação, né? Martinelli, Hércules e Nonato. E aí entrega muita marcação mesmo, e é um meio campo... mas joga. Que joga, mas entrega muito esse combate, né? E aí tem as pontas que eu acho que é o grande ponto, assim, desse Fluminense, que é o Keno e o Serna. O Serna, pra mim, foi o melhor em campo aqui no jogo do Beira-Rio. Não, ele e o Martinelli botaram o jogo no bolso. E o Keno do outro lado, o Keno tem o drible curto, muito bom. O Keno ele só não aguenta 90 minutos assim, mas ele entra e enfogueira a coisa. O jogador que marca o Keno tem que estar sempre pronto para cercar e ganhar na tentativa da jogada de fundo. O que der o bote primeiro, geralmente ele escapa da marcação, né? Contra o Grêmio, o João Lucas do Grêmio tomou um cartão muito cedo porque ele errou. O João Lucas conseguiu errar todos os botes em cima do Keno. Tem o problema, o Canóbio. E o Fluminense que entram depois é complicado. E o Fluminense tem um centroavante que é contestado, né? A gente tá falando do Valência e do Borré. Ele fez 2 gols no Beira-Rio, fez gol contra o Grêmio, mas se a gente pegar o histórico do Everaldo, ele é muito contestado, né? O torcedor vamos de novo contesta lá muito. para o cenário que eu fiz, uma reuniãozinha para contratar um centroavante. Tem Ener, tem Borré na mesa e Everaldo. Não dá, né? Só que a vida é assim. Acho que os jogos que tu citou, por exemplo, do Ener sem marcar, o Everaldo estava 13 sendo titular. E ganhando e sendo respaldado pelo Renato, né? E com o Cano no banco, que poderia ser uma ameaça fortíssima. Mas o Renato não morreu abraçado no Cano. E o Cano tá no banco ainda, não tá? Fez 80 tá no banco, gols em 2 temporadas, números absurdos do Cano, mas não tá bem. Não tá bem, tá lá esperando. E não adianta, é fase. Só que o Cano, ele tem uma diferença em relação a todos os outros atacantes envolvidos no jogo. Ele é letal. Não, a bola caiu no pé dele na área em condição, ele mata. Não tem conversa. Mas aí ele é decisivo. Sabe que que eu acho que esse mata é relativo, né? Porque tipo, o Cano faz muito gol, Não, claro, evidente. Porque a gente fala, parece que o Borré e o Valência parece que não querem fazer. O Borré e o Valência, eu lembro da época que o Inter teve Oséias centroavante, ou o Kleber Pereira. Que o Kleber Pereira do Santos era um monstro, o Oséias do Palmeiras era um monstro. O Kleber Pereira no Atlético era um monstro também. O Oséias veio em 2004, o Kleber Pereira em 2010. Cara, mas são centroavantes que chegaram aqui com cartaz e não fizeram nada. Não, acontece. Mas assim, o Oséias foi uma tentativa, até acho que ele não ficou um ano no Inter. O Kleber Pereira, se eu não me engano, ele vem naquele elenco campeão da Libertadores. Porque já tinha o Alexandro, tinha o... Poxa vida.
Cara, o Mas Alexandre... o Walter surgindo, O é verdade. Alexandre é um exemplo, tá? Veio sem tanto cartaz, fez mais de 100 gols com a camisa do É, Inter. Cara, impressionante. aí Sobis vem. eu tava falando na É redação, incrível isso. a torcida do Inter ela é muito engraçada, entre outras coisas. Te irrita com algumas teses, né? Pô, vaiava o Alexandre, campeão da América, centroavante, o Castor Eu não lembro joga disso. nada, É. sim, né? Não joga nada, fez E cara, ele delegou, foi delegou. campeão da Libertadores fazendo gol. Tem que aplaudir depois. Esse Ney não joga nada, campeão da América fazendo gol lateral direito, a torcida vaiava o Ney. E hoje nós estamos engolindo esses bagre aí, cara. O Alexandro é o não dá. responsável por classificar o Inter para aquele Mundial também, né? Porque os mexicanos não vinham Aliás, naquele que dia. sangue dessa família, né? É. Lela, Alexandre e Richardson, todos com carreiras bem respeitadas. Todos bem. bons jogadores. O Lela foi campeão Não, do Brasil Lela- com Curitiba, campeão Exato. brasileiro com Curitiba. Exato, exato. Richarlison, multicampeão com São Paulo. Então a torcida vaiava aquele Inter, cara. E hoje tá aí. Sabe? Eu, sinceramente, são momentos Eu vou diferentes. falar uma né? obviedade. Eu parei na linha do tempo. Eu vou falar uma obviedade, mas é para tentar explicar. O futebol é coletivo, óbvio, todo mundo sabe, mas é justamente por ser coletivo que não dá para tu dizer muito individualmente as coisas. O Maicon foi execrado no São Paulo, no Grêmio ele veio e jogou bem. É assim. É assim. É. Então daqui a pouco Não, pode... mas isso é o momento, tá? Tem cara que é execrado num time, vem e joga bem. Agora eu tô dizendo os caras que jogavam jogam bem Sim, sim. e a torcida pegava Desconfia. no pé, Sim. mas os caras estão dando Eu resposta lembro dentro de de um campo. jogo do Atlético Paranaense que o Ney acabou com o Inter no Beira-Rio. Mas assim, acho que foi 1-1, não chegou a ser uma vitória. Mas eu acho que é ali que o Inter quis contratar ele. O Ney não tinha Jogou joelho, gente. muita bola. O contra Ney não Inter. tinha joelho direito. Salzano tem memória melhor que eu. Salzano, sabe, 2008, 2009, quando foi? Quando que o Ney chega no Inter? 2009. 9, Não, né? 2010. Então foi 9. Foi 9 2010. que ele fez uma baita partida no Beira-Rio pelo Atlético Paranaense. Então, assim, também não é de graça que as pessoas chegam, entendeu? Alguma coisa alguém viu. Claro. Claro, dentro do teu limite financeiro, dentro do que tu pode pagar, mas tu também tem Mas o Ney foi uma garimpada. Exato, é isso que eu tô E- dizendo. E o Ney, ele faz ali jogos no início de 2010, mas ele é marcado mesmo por aquele golaço que ele faz diante do Emelec, Na na estreia. estreia da Libertadores, que o Inter sai perdendo no Beira-Rio, o Ney faz um golaço de fora da área E e se eu não me engano, depois quem faz o outro é o Walter. Não, ou é o o Alexandre, Alexandre. mas com assistência do Walter. Andrezinho dá no Walter, o Walter toca no Alexandre que faz o gol. Andrezinho, os caras pegavam no pé do Andrezinho, cara. O Andrezinho era um baita jogador. Era Batia espetacular. falta que nem louco. É. Andrezinho Segundo jogava um bola. grande colega nosso, lá de Morretes, o Andrezinho foi mais decisivo que o D'Alessandro no Inter. Eu não sou É. tão profundo que nem o Jason, mas... Aí não. Tá sempre nos ouvindo aqui. Claro. Mas o Andrezinho até com perna quebrada fez gol em Grenal. Fez. E a torcida... o Batia a falta Andrezinho. como ninguém. Classificou os 45 do segundo tempo contra o Flamengo, batendo uma falta. Aquela falta foi extraordinária, né? Que Então, loucura. cara, aquilo. e a torcida vaiava, achava ruim aquele time. E hoje nós estamos isso que agarrados eu num digo, time que futebol- tem nome, mas não sabe, não dá liga. Futebol é o esporte do caos e é o mais complexo de todos. Eu não vou aqui trazer nenhum outro esporte que seja mais complexo que o futebol. Alguém poderá dizer que um carro de Fórmula 1 é mais complexo, mas é um carro, né? Não estamos falando de um esporte sem motor. Que dependa do. É um esporte, mas é a motor. É. Então ali Que dependa são engenheiros. 100% de um humano. Agora, exato. E ainda assim tu depende de mecânico, de engenheiro, de projetista, de chefe, é difícil. Mas o futebol não. O futebol fica 90 minutos aquela esfera quicando ali de forma desordenada e todo mundo tentando dar uma ordem para ela. Então, E às assim, vezes eles hoje deixam ela pode quadrada, ser, gente. hoje pode ser que o Bruno Henrique esteja bem fisicamente e faça uma grande partida. É, exato. Por No isso final que do jogo seja é um difícil craque. porque quando o cara é ruim, tu não tem muita esperança, entendeu? O Bruno Henrique ele não é ruim. Definitivamente ele não é ruim. Thalia, tu que Não, Ele sabe- tá mal fisicamente. Não eu é acho. o que a lógica aponta, né? Mas o futebol, ele é Pois é. justamente apaixonante por isso. Mas vamos lá também, né? O Tu time do sabia, Fluminense. Quando sim. tu que sabe tudo de torcida, tu acha que quanta gente vai ter colorado lá? Colorada? É. 2 mil.
Acho que vai estar É, lotado. pra a Copa carga. do Brasil não chegou a esgotar, mas vai ser próximo de 2.000. De 2.000, Sei né? que pra partida contra o Flamengo da Libertadores, no Maracanã, tá esgotado pra torcida do Inter. Eu não sei qual é a venda atual para hoje, mas na segunda-feira 19 mil já tinham sido vendidos. Qual é a capacidade do Maracanã para esse jogo? Se é 60 60, mil, vai ter é. 60 mil. Eu acho que 60 mil Se não. vai ter 50 Não. mil, é 50 mil. É que o Fluminense normalmente tem uma mobilização de torcida menor do que, por exemplo, Claro. o Flamengo coloca, sem dúvida alguma, no Tá, Maracanã. mas vamos lá. Vou dar um exemplo. Não Mas sei, é a tá? decisão. Carga de ingressos para o jogo. 50 mil do Fluminense e 2 mil do Inter. Vai ter 50 mil torcedores do Fluminense. Não Tem vai. jogo para 40 Mas mil hoje. vai estar a Não, carga acho que completa. Eu mais. aposto com quem quiser Tá, um gente, mas almoço. 40 mil já é bastante. Não, claro gente. que Não, é, não, claro eu não Se a sei gente qual é pegar a assim, carga a de capacidade do Nunca Maracanã é capacidade. Não, nunca é. A capacidade do Maracanã é 78 mil. Essa é a capacidade total do Maracanã. 7, 8? 78. Aí tu bota ali os 2 mil da visitante, tem aquele espaço que fica vazio para as torcidas não ter o encontro. É um espaço diferente, tá? Porque hoje... É do pra outro quem- lado do estádio. Para quem olhar o jogo pela televisão, a torcida do Inter vai estar numa bandeira de escanteio do lado oposto às tribunas de imprensa. Isso, porque a organizada do Fluminense fica do lado oposto em relação ao do Flamengo, né, no Isso. E estádio. eu Isso mesmo. transmiti jogo lá quando era 100 mil. Olha Que loucura isso. Imagina. Balançava a cabine, né? Horácio? Tá louco. Então, eu acho que 50 mil tem hoje no Maracanã. Eu acho que tem. Não, vai estar a carga completa. Cara, é A decisão. expectativa é de 40 mil. Se o Fluminense não levar Uma uma carga de torcida quanto? para decisão, pelo amor de Deus, né, velho? Embora a gente sabe que eu acho que de torcidas do Rio, o Flamengo é a principal, depois é a do Vasco, né? A do Fluminense eu acho que é a terceira ainda em relação. Não, e o Maracanã é grande, né? O Maracanã é muito grande também. Mil no Beira-Rio tava lotado, tá ali Lotado. quase lotado. É. No Maracanã vai ter uns espacinhos assim. Mas se a gente olhar, Mas é gente suficiente para fazer uma pressão contra o Inter. até A porque... média da temporada do Fluminense no Maracanã é menos de 30 mil. Não, é baixo. Não é baixo, é não é? uma média porque, muito assim, baixa. Contra o Grêmio tinha 15 mil no Carioca, jogo, menos de 15. jogo sem importância. É, toda do hora brasileiro, jogo, é. Baixa média, baixa média. E vamos lá, né? A fase do Fluminense, o Fluminense vinha um ano Expectativa médio, sendo- aí com valências importantes no time, o John Arias jogando muito, o Thiago Silva, o Fábio também, aí vai para o Mundial, e aí, pô, o Fluminense vai para o Mundial com a menor das expectativas dos Patinho brasileiros. feio, né? E é o que mais dura e, pô, fez por merecer. Voltou empolgado pro futebol brasileiro e não conseguiu engrenar, né? Não, Aí não. ganha do Inter aqui no Beira-Rio, faz a vantagem na Copa do Brasil, e aí agora ganhou do Grêmio também no final de semana. Mas o torcedor do Fluminense tá meio assim com o time também, né? Porque agora que o time deu uma resposta ali rápida, tanto que tem um jogo, a Record transmitiu, eu acho que é contra o Cruzeiro, e no final do jogo tinha umas vaiazinhas lá pro contra time o Cruzeiro, do Fluminense. Por isso que eu vejo assim, que é um jogo que a vantagem é do Fluminense, a confiança ela tá do lado do Fluminense, mas se a coisa meio começar a querer descarrilar, não sei se o ambiente não... Eu fui buscar mais em relação a isso, tá? Tem um setor só esgotado, que é o setor sul, e os outros setores têm ingresso a R$40 que não tá esgotado, a inteira. A entrada inteira, que é a leste inferior, e tem essa projeção de 40 mil, mas deve ficar na casa dos 35 mil torcedores, no máximo. Pô, for daí isso, me se for surpreende. isso, é um público mais espaçado, né? Não é tão concentrado. Mas ainda assim, Se a for isso, acústica do Maracanã a ela é torcida forte. do Fluminense é uma torcida bem nádegas flácidas, né? Mas Tu eles tá são- ganhando de 2-1, tu vai classificar com empate, não, vou botar só 30 mil. Aí é bem nádegas flácidas. Eles lotam mais em grandes finais e tudo mais. Ou quando estão empolgadaço. Mas agora não é o caso, né? Por exemplo, semana Então- que vem, na Libertadores, 60 mil pra cima, Inter e Flamengo. Daí sim, não, mas Flamengo, daí sim, Flamengo O Inter joga fim de semana? joga. Bragantino. Em Bragança. Bragança Paulista. É lá, é? Contra o Ah, é Massa Grêmio que Bruta. joga aqui, né? É o Grêmio aqui. O Inter volta, Salzano? Não. Eu Tá acho claro que que volta. Não, eu digo do jogo do Bragantino, não hoje. Hoje volta. Deve voltar. O jogo do Bragantino é sábado. Sábado. E Volta, o jogo volta. com o Flamengo é na não vai outra ficar uma quarta. semana Na lá, quarta, não vai, é. não. eu Volta. acho que eu ficaria, tá? Treinaria no Rio, já ir... Não, mas aí de Sexta- é que- sábado
pra quarta é capaz de ficar. Gente, Eu acho o que não, Inter acho que voa de voo fretado. É. O Inter coisa, pega cara. voo fretado. Isso Olha- é uma coisa que os jogadores Isso. não podem se queixar. Não, e O outra Inter coisa. meteu voo fretado para todos os Cristiano, lugares. Se fica, o jogador se queixa. Isso O jogador mesmo. quer voltar pra Exato, casa. é isso aí. Com a família. É O isso próprio aí. Roger disse. Claro que Tadinho. quer voltar. O Vou- Renato falou É. isso, né? Só Sabe? hotel. Mas é uma eu não hora e vejo meu pouco dali cachorro. aqui, velho. Que Eu, isso? eu fico pensando, eu tô bem injuriado com o Inter. Voo fretado, tá tudo em dia, salário, Ah, direito tá de louco, imagem. Tu viu o protesto da Tudo torcida aqui. do Palmeiras, mais ou menos nessa linha aí? Os caras mandaram um monte de cestinha de café da manhã com docinho, Nutella, achocolatado, todinho. Isso é um protesto legal, cara. Falando assim, tá faltando alguma coisa pra vocês? No Inter é isso. Porque Imagina, na exatamente estrutura do eles te dão Palmeiras, tudo, né? entendeu? Protesto Eles te legal, dão protesto tudo. legal. É claro que tu pode perder com o estado do esporte, né? Não adianta eu te dar Nutella na boquinha, não vou fazer. Sem contar que é Beleza. clássico, né, também. Então o torcedor Não, o acaba bicho tá pegando pegando. muito mais no Mas pé do é que... só pra citar o que o interessante, Cristiano disse. interessante. Eles têm Bacana. tudo. Eles Sem têm briga, tudo. sem grito, sem nada. É isso O aí. Inter tá ali, cara, tudo certinho, voozinho fretadinho, vai tudo, bom hotel, tudo beleza, não É. tem espera em aeroporto. É só jogar. Pá. Tem campo para treinar, tem estádio, o estádio é bom, Beira-Rio é bom, estádio de Copa é A bom. minha questão é que quase todos têm isso, né? Então tu meio que empata isso. Não, entende? e a folha do Inter não é uma folha Não, isso sim, baixa, isso sabe? sim, isso Então sim. tá pingando na conta direitinho, tu tem 2 centroavantes, um da seleção colombiana, outro da equatoriana, tá tudo ok, tá? É só botar a vontade para jogar. Eu não acho o técnico dos piores, eu acho o Roger um bom técnico, sabe? Tá tudo ok, comidinha na boquinha, nutricionista, tem até psicólogo agora o Inter, a gente cobrava tanto, tem O até que é departamento de correto, psicologia, tá correto. O que tá faltando, gente? Vamos lá, meu pessoal. Vamos botar essa bolinha no chão, os caras têm qualidade, um dia mostraram que tem qualidade. Vamos botar esse caroço para rolar aí, vamos botar no golzinho lá do adversário? Vamos fazer isso? Sabe? Eu não posso acreditar, o Fluminense é um time do mesmo nível do Inter. É do mesmo nível do Inter. Não é um Eu tô supra-suma, não. contigo nessa aí. Eu acho que a Não, diferença também não é. Ela é um confronto parelho. A diferença ela não é grande. E o que faria o Fluminense talvez ser um pouco mais superior ao Inter, não estão, né? O Fluminense vendeu, que é o Arias, que esse vivia Tá, o mas melhor tem uma momento do coisa futebol aí, né? brasileiro. Você sabe o quanto eu sou crítico a ele. Mas o Renato é mais matreiro que o Roger. Não, ele é Não, mais aí sim, maneiro. aí sim. Mas o isso é verdade. Roger pra burro não A serve. capacidade de vencer o Renato Vem ele cá, tem. cara, tá? o Venceu. Fluminense tem de centroavante o Everaldo, que era contestado aqui quando jogava no Grêmio. O Nonato no Inter era vaiado. Titularinho ali. Eu não acho ruim o Nonato, tá? Eu também não. Eu acho um É que o jogador aspecto interessante. hoje, assim, eu vejo muito mais em termos de confiança, assim, do aspecto da confiança, do anímico dos jogadores do Fluminense é um pouco mais tranquilo. O E a ambiente é questão deles. física do Inter tava e a ruim. vantagem O Guga, Fluminense. o Guga é o lateral direito reserva. O titular Guga- é o Samuel Xavier. Ele tá improvisado na esquerda. Guga- Onde o titular é o René, que aqui estava sendo vaiado. O Guga eu acho um lateral extremamente limitado, O Guga é tá? comum. Eu Não, acho tá super tudo- Mas aí é que eu tô te falando. Também viveu boas fases. Aí é mas que eu tô te falando. Será que não dá para botar essa querida bola? Botar para rodar e jogar. Porque eu não tenho nenhum cabaçudo no time do Inter. São tudo malandro da bola. Todo mundo é malandro da bola. Rocher, seleção uruguaia. Aguirre para bobo não serve, lateral Não. direito. Já, talvez é um dos melhores do Inter na temporada. Vitão e Mercado. Pô, o Mercado disputou a Copa do Mundo, cara. O Esses Vitão, citados, Rocher e Mercado. Bernabé, não, o resto tudo é novinho, tem medo do Maracanã, é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo de experiente. Tu acha que o Aguirre, jogando o campeonato argentino pelo Lanús, que jogou na Bomboneira, jogou lá no estado do River, ele vai se peidar pro jogo no Maracanã? Não vai, é isso que eu tô dizendo, eu quero que tu Mas, entenda. ô, Cristiano, mesmo que o Olha Aguirre, aqui, ó. mesmo que o Aguirre Thiago Maia se criou jogando no Maracanã. Hoje é jogo para essa experiência aparecer. Bruno com Henrique certeza. Palmeiras, jogou Corinthians. em Corinthians, Palmeiras, e tá no Inter já há um tempão. Perfeito. O que eu quero Alan dizer- Patrick jogou no Flamengo, Palmeiras, jogou no Inter, foi pra Rússia, voltou. O Wesley, cara, o Wesley é nego velho da bola. O Wesley é nego velho da bola. Carboneiro jogou no Eucilino, ganhou uma Copa Sul-Americana. Borré. Tu acha que esse time do Inter é um time cabaçudo? Não, não é. Não é, Mas, cara. mas o que eu quero te dizer é o seguinte: tem 2 jogadores aí que podem puxar os demais.
em relação à liderança. Rocher e Mercado. Tudo bem. Principalmente o mercado. Eu acho que desse grupo aqui... Não, esses dois eu são acho os que que mais demonstram. Não. Desse grupo aqui, todo mundo tem que puxar. Primeiro, puxar vergonha na cara. Pô, vou puxar. Ó, vergonha ali, nós estamos mal. Primeiro é isso. Vou puxar minha vergonha. Olhar no espelho. E acho que é nisso... O que eu tô fazendo? E tu vê a escalação do Roger, eu acho que é isso que o Roger tá apostando. Claro, Ele tá botando... Tu acha o Alan Patrick líder? Ele vai chegar... Técnico, sim. Ele vai chegar no vestiário, o Roger, e vai dizer, ó, tô bancando todos vocês, que eu banquei a temporada inteira. Eu quero responder o Salzano aqui, mas conclua. Não, que eu banquei a temporada inteira, todos vocês sempre tiveram comigo, na fase boa e hoje na fase ruim. Então vamos lá agora e vamos dar uma resposta para todo mundo ver que vocês não são esses que estão pintando aí. Se eu acho o Alan Patrick um líder, onde é que vai a abraçadeira de capitão? Eu acho ele um líder técnico. E acho que aí tem um erro. Eu acho que tem um erro a abraçadeira estar com ele. Tudo bem. Mas daí a gente tá falando Não. Porque tá sem a faixa no braço. Não pegando esse ponto assim, mas eu entendi o que o Salzano quis dizer dele ser uma referência de liderança técnica. Eu não sei se essa liderança dele de vestiário e anímica não... Não sei se não fala... A gente tá sempre atrás do gol ali. Tá tudo certo. O Alan Patrick não fala. Eu tenho 10 que falam. Então o Alan Patrick não precisa falar, joga a bola. Só joga, pega a bola, pifa o cara, chuta, faz gol. Não abre a boca, Alan Patrick, então. Só joga a bola. Mas e os outros 10? Quem é que teria que ter agora a abraçadeira, na tua opinião? Eu colocaria o Rocher. Eu colocaria o Rocher de capitão do Inter. Gente, só um pouquinho. Braçadeira não dá jogo. O que eu tô dizendo é que esse time todo é experiente. Esse time é experiente. Esse time já levantou taça. Não tô pegando jogador que nunca levantou taça. Com exceção do Aguirre, que eu não sei se levantou em algum lugar, e o Bernabé. Mas o resto tudo é jogador que já levantou. Não, eles levantaram pelo Inter aqui. Gente, é só botar um pouquinho de vergonha na cara. É só botar, olhar no espelho. Primeiro, olha no espelho. O que eu tô fazendo? Agora eu concordo. O meu dinheiro tá em dia. O clube dá tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Eu tenho que jogar. Eu concordo com esse teu ponto, Cristiano, tá certo, fecho contigo 100%, mas o ponto do braçadeira não ganha jogo, eu acho que é um bom debate, porque pode não ganhar jogo, mas pode, de certa forma, influenciar também. O que a gente viu contra o Vasco, a pressão do Borré em cima do árbitro pela cera do Léo Jardim. O Alan Patrick não tem essa característica. O Alan Patrick estava em campo. Não tem nenhuma característica. E eu não acho que a abraçadeira tenha que ser tirada agora do Alan Patrick nesse momento. Não é isso, mas também é algo para se debater. Não concordo também que o Rocher deveria ser esse nome. Eu vejo assim, quando o Inter enfileirou lá 16 jogos sem perder, ninguém falou sobre quem era o capitão do Inter. Não vai mudar muito. Não, o Cássio Amaral me lembra aqui. Pode até quem segurou o Carboneiro. Sim, não é um ponto para ser debatido agora, mas dentro de campo. Ele vai fazer uma lembrança boa aí do Cássio. Quem segurou o Carboneiro de ser expulso foi o Alan Patrick. Foi. Pô, deu uma... Tu acha que ele é líder? Eu acho que ele demonstra muito pouco essa liderança. Eu acho sim um líder técnico. Ele é o jogador mais importante tecnicamente no Inter. Eu acho que ele é meio estilo ele. Liderança anímica, Rocher e Mercado. É que os outros são porque esses dois aí, com o perdão da expressão, são dois pirocas da cabeça que puxam o time pra cima. Mas é que esses a liderança deles é latente. É mais fácil de ver, de identificar. A gente não pode afirmar que o Alan não chama os caras numa rodinha e vamos lá e tá. Vamos pensar assim, eu vou pegar o Grêmio, tá? 2 zagueiros, Kahneman e Jeromel. Quem é o mais latente, tu vê assim, o Kahneman, quem é que usava a abraçadeira? O Jeromel por ser um líder técnico. É a mesma coisa do Alan Patrick. E o Kahneman não deixava de liderar, o Michael não Claro que não, o Mercado também não deixa, o Rocher não deixa. Por exemplo, em relação ao Grêmio, naquele time vencedor, eu via com liderança anímica, o Maicon e o Kahneman. Mas quantas vezes nós vemos aqui no Grêmio? Quantas vezes nós vimos no Grêmio o seguinte, uma falta... O capitão era o Jeromel, mas quem peitava o árbitro era o Kahneman. E até hoje é assim. A esperança que me move hoje que esse Inter já mostrou na Libertadores que pode fazer. Eu só quero pegar um outro ponto que eu acho que o Inter tem que corrigir. E esse tá escrachado no Inter. A bola aérea defensiva tá entrando todas na área do Inter. Eu não sei, eu acho que precisa...
Primeiro, o posicionamento dos zagueiros, que às vezes parece que estão marcando a bola, né? Estão olhando a bola e não vê o jogador, tanto o de referência ou que vem por trás, ficando livre. O gol do São Paulo, o gol do Bobadilha, é isso. O Luciano ganha no primeiro pau uma casquinha, porque ele antecipa, mata toda a defesa, e o Bobadilha domina e ajeita, e ele olha o canto e bate. Não, o Bobadilha recebeu a bola no Beira-Rio, ele foi até o Morumbi, fez necessidades, chutou e fez o gol. Não, mas olha aqui, ó, Paulo Nunes, tu lembra qual foi o problema, do Roger do Grêmio? Era bola aérea também. Bola aérea. O Renato chegou pra mim, é homem a homem, não é posicionamento. O Roger gosta de marcar por zona, né? E às vezes eu acho que tu tendo um zagueiro como o Mercado, que é um zagueiro mais corpulento, também, né? Tu pode fazer zona. O resto é zonal. Por exemplo, hoje, o Everaldo na área. Não sei se não é o Mercado que tem que bater com ele pelo corpo. Embora a estatura do Mercado não seja muito alta, mas daqui a pouco no corpo tu consegue destabilizar o centroavante. E aí tu tem que montar os caras da sobra, não deixar, por exemplo, os outros vindo de trás com espaço. Esse posicionamento defensivo do Inter na bola aérea tem me chamado a atenção porque ela tem entrado toda hora essa bola aérea, especialmente esse ano. O ano passado não era tanto, mas esse ano, depois que saiu o Fernando, principalmente, que era o cabeça de área ali, a segurar a coisa lá. O Inter tem sofrido com isso. Aí todo o debate é o Fernando. Vamos parar de... Cara, o Fernando não sei nem se volta, ajudava. Cara, não, mas aí, Cristiano, eu não tô dizendo que... Não tem Fernando. Eu não tô dizendo que... Eu quero saber daqui pra frente. Pois é isso que eu tô falando. Ele deixou um problema ali. A ausência dele é um problema. Eu não tô dizendo que... Ninguém quer ele de volta agora. Quando é que o Fernando machucou? O Fernando foi no jogo Fluminense, foi em final de maio, né? Início de junho. Foi dia 2 de junho, não? 2 de junho, início de junho. E antes da parada, o Inter jogou sem Fernando também, né? Alguns momentos sim. Algumas vezes. Então, olha só, cara. Não, mas teve não... todo o tempo do mundo para solucionar isso e mas não solucionou. Mas então, aí esse... toda a demora. Esse é o ponto. E no fim apareceu o Richard. E assim, aí vai fazer o quê? Eu não quero assim, eu não tô dizendo que, lamentando não ter o Fernando. Eu tô dizendo que, especialmente com a saída do Fernando, que era um cara mais alto e que também fazia bem essa proteção da frente da área nessas jogadas de bola parada, às vezes até se tornando um zagueiro para aumentar o número defensivo, para tirar essa bola da área, o Inter vem sofrendo que essa bola tá entrando. O Fernando fazia gol também de cabeça. Sim, fazia. Só que eu tô pegando especialmente no setor defensivo, porque eu acho o Everaldo um centroavante limitado de qualidade técnica, mas inevitavelmente ele é mortal em bola aérea, principalmente. Então, esse posicionamento defensivo do Inter, por exemplo, o Inter toma o primeiro gol quando o Bernabé tenta ganhar no corpo de um jogador que é mais alto que ele, que vinha em velocidade, só que vinha naquela velocidade controlada, que tu vem com a passada firme, tu tá com a bola, tu tá com a passada firme. O Bernabé vem correndo em alta velocidade para tentar desarmar o jogador. O Bernabé tinha que ter cercado o Serna e dado fundo para ele. Ele quis dar o jogo de corpo, perdeu. Quando ele perdeu, o Vitor Gabriel teve que sair da área para tirar o espaço do Serna. E ainda escolheu errado porque ele chegou dando carrinho, ele tomou um drible curto. Aí tu desmanchou toda a tua proteção da defesa. Esse drible que o Bernabé tomou, esse jogo de corpo que o Bernabé tomou, isso é uma das maiores vergonhas que o lateral pode receber na vida. Ele tinha que ter evitado esse contato. O Bernabé tem que olhar esse lance e dizer, nunca mais eu nunca vou fazer não isso. Pode. Ele tem que ter vergonha do que fez. Sim, ele fez o que o Serna queria que ele fizesse. E o bote do Vitor Gabriel... É o do desespero. Sabe? Não, é um bote de juvenil. Foi, mas... É um bote de juvenil. O que o Vitor Gabriel ainda é, ele é um profissional com ainda alguns resquícios de juvenil. Esse eu acho que nem é o primeiro gol, acho que é o segundo, na verdade. O primeiro é o da saída de bola do Vitão, que ele errou. O Vitão errou, o Thiago Maia bateu para trás, que eu acho que ele tentou fazer para frente e acabou batendo para trás. Só que o Vitão, ele tinha espaço para ele até dominar a bola e ele bater de primeira, depois de dominar, bater para frente. Ele quis bater de primeira direto, com a defesa aberta, deu no pé do adversário. O Inter, eu tenho que chamar o intervalo, o Inter tá eliminado. Ele vai entrar em campo eliminado pelo resultado. Pelo placar agregado, sim. Para tu reverter, tu tem que ter duas coisas fundamentais. Vergonha na cara e vontade. Que o Inter, para mim, não tá demonstrando. É vergonha na cara e vontade. Tu tem que ter vontade, é decisão, velho. Tu tem que meter pé de ferro, tu tem que meter vontade, tem que meter raça. Tu pode até ser eliminado, mas tu cai atirando. Com bunda molismo é que tu não vai levar no Maracanã hoje. 12h, 12 minutos, intervalo e voltaremos. Só a vitória interessa para o Inter no Maracanã. Nesta quarta-feira, o Inter vai ao Rio de Janeiro
para reverter a vantagem construída pelo Fluminense na disputa por uma vaga nas quartas de final na Copa do Brasil. A partir das 7 horas da noite, você acompanha aqui na Guaíba o Esperando o Futebol. E a partir das 9 horas da noite, direto do Maracanã, você acompanha Inter e Fluminense disputando uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. José Aldo Pinheiro, Rogério Amaral, Jean Soares e Martim Moura. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertes e Ubra, Tempo e Placar, Anrix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi e Martinox e o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Do café com leite para iniciar o dia com o pé direito, ao smoothie cheio de energia depois do treino, da delícia do docinho na sobremesa, a receita do bolo caseiro que enche a casa de cheirinho bom. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e transformando qualquer instante em algo especial. Onde tem vida, tem Leite Dália. Você, administrador, quer impulsionar sua carreira e ampliar sua rede de contatos? O Sindaergs, Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, é o seu parceiro de crescimento. Defendemos os interesses da categoria, promovemos conexões e fortalecemos a sua profissão. Juntos construímos um futuro de mais oportunidades e reconhecimento. Associe-se ao Sindaergs e seja protagonista do seu sucesso. Acesse www.sindaergs.org.br e nos siga nas redes sociais. Prepare-se para uma noite de provocações e reflexões. A Dr. Clean apresenta a palestra de Dado Schneider, Choque de Gerações. A gente vai ter que se entender. Onde Dado revela como inovação, adaptação e novas gerações podem transformar sua empresa. Somos adultos inéditos. Estamos na adolescência do futuro. Dia 18 de agosto, às 20 horas, no Teatro Fevale. Ingressos à venda pelo site blueticket.com.br. Apresentação Dr. Clean. Cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente. Vamos cuidar dela, viver. Separe o lixo seco do orgânico e ajude o planeta. Porque tua cidade é tua casa e o mundo também. Baixe o app 156 e confira os horários da coleta seletiva. Prefeitura de Porto Alegre. Feirão de Fábrica Volks Vale Mais. O maior feirão de fábrica do Brasil com condições exclusivas. Confira! Na Unidos, Polo Track com IPI zero. IPI zero. De 95 por 84.400. Para o Polo Highline, desconto de IPI em dobro e taxa zero. Venha! Tudo é feirão na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga 6.400. Não perca! Decelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Há 73 anos, a Associação Médica do Rio Grande do Sul constrói uma medicina de excelência. Unidos, compartilhamos um único propósito: cuidar das pessoas. Nossa força está na harmonia, na valorização do conhecimento e na integração da inovação, sempre em prol da saúde. Agora é o momento de fazer a diferença. Junte-se à Anrix e fortaleça a medicina em nosso estado. Associe-se agora mesmo em anrix.org.br. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. Estamos apresentando Ganhando o Jogo.
Estamos de volta, meio-dia, 17 minutos. Estara Máquinas Agrícolas, que fazem a sua colheita render mais. Atenção, hein? Vem aí Expo Inter, final do mês. Sandro Fávero, equipe direto de Esteio, com cobertura total e tradicional da Guaíba na Expo Inter. E é claro que a Estara vai estar lá. Resultado positivo no campo começa com Máquinas Agrícolas Estara. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. A hora certa, 12:18, para Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Muito bem, muito bem, muito bem. Decisão Copa do Brasil, a Guaíba com a equipe completa. José Aldo, Rogério Amaral e Jean Soares, direto do Maracanã. Martim Moura não foi porque não conseguiu o horário do voo. Você ia fazer o plantão do Maraca também. É verdade. 12:18. Vamos falar de Grêmio? Vamos. Então fale aí, Salzano. Bom, o Grêmio ele deve ter novidades, né? Para o jogo contra o Sport domingo. Estreias são aguardadas, o Balbuena e o Carlos Vinícius. Não me surpreenderei se o Balbuena começar como titular Vai nesse ter que jogo. ser, não tem o Kahneman. O Kahneman está suspenso, de fato. O Mano já disse que tem que estrear em Se casa. o Mano não tiver o Kahneman e ter o Balbuena para estrear, ele começar com o Gemerson, o torcedor entra no gramado e tira o Mano. O Gemerson só numa contingência vai voltar a jogar. Bom, se o Grêmio... Acho que todo mundo imagina uma vitória tranquila do Grêmio contra o Sport, mesmo com o que o Grêmio não vem fazendo, porque se não ganhar do Sport em plena arena, caiu a casa, né? É porque... Eu acho que na segunda-feira a gente vai estar discutindo aí uma eventual troca no comando técnico do Grêmio, né? Não sei se vocês concordam, mas... Cara, eu já nem concordo nem discordo, né, cara? Eu já estou numa situação que... Que ano bem xarope da dupla Grenal, né? Quer dizer, o Inter ainda, o Libertadores, o Grêmio, cara. O Grêmio tá na regressiva, já percebeu? O Grêmio tá na regressiva para acabar a temporada. O presidente do Grêmio tá na regressiva para entregar o bastão. Tá tudo na regressiva no Grêmio, cara. Tá tudo na regressiva. E o Marcelo Marques tá na regressiva para assumir a cadeira de presidente. Ô, Salzano, me ajuda aí. A gente às vezes tem que desmistificar algumas coisas, tá? Tem uma informação que surgiu que o Grêmio fez uma quarta proposta pro Al Rayyan sobre o Roger Guedes. Na verdade, o Grêmio só fez uma, que não foi respondida ainda. Não teve outras. Pelo menos não a informação que eu tenho... Bem claro, o Grêmio conta com uma pressãozinha do Roger Guedes. Sim, e aquilo que ele falou lá em Alicante, na Espanha, na pré-temporada do Al Rayyan, foi pressão dos árabes, dos catares, dizer, não é bem assim que a banda toca, não. A gente paga 5 conto por mês e tu não vai, assim, querer sair... Tem contrato com a gente. Tu vai lá e fala, não, meu clube do coração, nos últimos 3 anos. Pra mim, ele tomou uma pressãozinha. A proposta é 10 milhões de euros. Que é aquela velha história, né, Orestes? Tu pode até sair do clube, mas não fica dizendo que nem fez o Arezo, eu quero sair, eu quero ir embora, eu quero... Sabe? Porque daí tu deixa o clube numa saia justa. A última vez que eu tive o contato de um intermediário dessa negociação foi o seguinte: oferece 10, e o Grêmio fez, que é o valor que eles pagaram, mas assim, a gente vai dar uma forçada para o negócio sair, mas preparem-se porque eles vão pedir um pouco mais. Aí entra o jogo da negociação. Mas o Al Rayyan não respondeu ainda a oferta dos 10. É importante dizer o seguinte, tá? O Al Rayyan nunca quis negociar o Roger Guedes. Ele estipulou um preço, que é tal. O Marcelo Marques, que está intermediando a negociação, nós vamos pagar este valor tal. Só que a minha leitura de toda essa situação é a seguinte, tá? O Roger Guedes, o Al Rayyan só vai dar o aceite positivo dessa proposta se achar uma reposição, um substituto à altura. Até se especula que é o Brian Rodrigues, jogador do América do México, que pode ser o substituto do Roger Guedes no Al Rayyan. Se o Al Rayyan conseguir contratar esse jogador, aí acredito sim que fica um caminho livre para o Grêmio finalizar essa contratação, até porque tem já um acerto encaminhado entre o Grêmio e o Roger Guedes. O jogador quer vir, mas isso não é tudo, né? Não basta. Tem que convencer os catares. O Grêmio às vezes o clube até abrindo mão de ter o jogador atuando para deixar treinando para cumprir contrato do que de fato liberar, né? Complicando a negociação.
Mas se viesse antes de dezembro, seria excelente para o Grêmio. É acréscimo, não acho né? que seja um super craque, nem que vai resolver todos os problemas do Grêmio. Mas vai amenizar a falta de qualidade gritante que tem o elenco do Grêmio, né? Amenizar na posição dele, é claro. Agora... Qualidade do Grêmio que é ruim, Cristiano. Não tô falando que o Roger Guedes é maravilhoso. Tu falou a qualidade do elenco do Grêmio, fiquei aonde? Não, é falta dele, né, no caso. O Roger Guedes, ele... Penso que sim, precisa ter um esforço daqueles para trazer, porque é um jogador que vai ajudar bastante. Mas não acredito, por exemplo, que essa negociação ela seja concretizada em 10, 15 dias. Eu acho que vai demorar um pouco mais, vai ser ali no limite para trazer. Bom, a janela fecha no final de setembro, né? Eu acho que não é no início de setembro, acho que é início de setembro. Agosto é inteiro. Final de julho, todo agosto e início de setembro. Início de setembro acaba já. Abriu dia 10 de julho, fecha dia 2 de setembro. Eu sei que é o Mas início. eu não sei se no Catar, na Rússia... É bem lembrado, tem a Turquia, diferença da não janela. é um prazo maior. Não, estou dizendo para trazer, o Grêmio tem até o dia 2 de setembro. Porque para o Brasil depois, para eles levarem daqui, ela é um tempo maior, é que são estranhas, né, pelo calendário deles. Eu só tenho um pensamento em relação a isso. Se a negociação, se o Grêmio não conseguir contratar o Roger Guedes em até 10 dias, tem que partir para outra alternativa. A grana tem. Só que aí se busca um novo nome para não ficar perdendo tanto tempo assim, né? Porque o que já tem aí de acerto é entre o Grêmio e o jogador. O Al-Rayyan precisa dar a resposta, seja positiva ou negativa. Eu até acho que vai ser positiva, tá? Mas primeiro vai precisar fechar com o Brian Rodrigues, que estava lá na América do México. E no caso do Grêmio, é só o Roger Guedes? Não, tem mais. Para agora, até setembro, no caso. A ideia também de Marcelo Marques e Celso Rigo é de que mais um camisa 8, meio-campista, possa chegar. Então, será feito todo um esforço aí para que dê uma encorpada no elenco. Ontem, falando no Grêmio, sei que já tá lá, já tá óbvio isso para todo mundo tá escancarado, e é uma imagem antiga, mas o Cristiano vai me entender. É constrangedor, né, cara? Aquela foto da reunião com o prefeito Sebastião Melo, o Sebastião Melo no meio, porque ele é o prefeito, óbvio, aí de um lado o Alberto Guerra e do outro o Marcelo Marques. Só os três na imagem. Não estou aqui dizendo que estou surpreso com a imagem, nem alguém me explicar o motivo da imagem. Só que é uma coisa constrangedora para a gestão atual. Queira ou não queira, ela é. Porque é um cara que está já gerindo o clube de forma não oficial. Indireta, exatamente. É que isso foi uma reunião para tratar da arena em torno da arena. Quem é que está ali? Está o presidente do Grêmio, o prefeito da cidade e o dono da arena. O presidente do Grêmio. Não, o dono da arena, futuro presidente do Grêmio, mas ali ele estava como dono da arena. Não, por isso que eu disse, eu sei o motivo, mas a imagem tem uma simbologia. Claro, ela tem. Claro. Não adianta, ela tem. Não é o fim do mundo, não estou aqui massacrando o presidente Guerra, mas ela tem uma simbologia. Eu vou falar agora. Para mim, a melhor coisa que aconteceu no Grêmio nos últimos tempos foi Marcelo Marques. Apareceu do nada Marcelo Marques e ele já fez um turbilhão de coisas positivas. Ele acabou com essa engronha da arena, Grêmio, Arena. Acabou, isso não existe mais. Agora a transição até dezembro, depois é Grêmio, Arena do Grêmio. E Marcelo Marques, presidente. E o Celso Rigo, ele saiu por detrás da cortina dos bastidores, porque todo mundo sabe que o Celso Rigo ajudava com dinheiro. Agora ele não. Ele está na gestão e ele está ali, está dando entrevista, ele vai ajudar e vai bancar. Deu. O resto, meu amigo, o resto é segunda prateleira e figuração. Quem manda é o Marcelo Marques. Mas o conselho de gestão tá beleza, tá? É Marcelo Marques e Rigo. E outra coisa. É quem tem dinheiro, gente. Uma explicação aqui, não digo técnica, mas uma explicação burocrática, né? De organograma. A gente vai ver o advogado Myron. Como é que é o nome da... O CEO esse que vai ser? Mauren, não sei o quê.
A gente vai ver ele na Arena, porque ele é o CEO da já operação da Arena. Ele é o CEO, velho. No último Nesse jogo, caso é oficial. no jogo que eu trabalhei na Arena, no campo, Marlon Passos. Marlon Passos. Eu não lembro o jogo, tá? Mas, Não, eu tava junto, era contra o Fortaleza. Fortaleza. Foi o último. Chamou no ar e falou. Ele já estava, ele chegou na Arena e aí... Ele não dá entrevista? Era durante o jogo, eu não podia chegar nele, né? Sim, O CBF não deixa. Isso é uma baita pauta. Ele estava acompanhado do Fernandão, segurança do Grêmio. E aí eles caminharam durante o jogo tá rolando, eles estão caminhando no entorno, dentro atrás da goleira ali, tu falou, exatamente. Ali é o gestor da Arena trabalhando. Que eu só vi ele naquele momento, né? Eu não vi na zona mista antes ou depois. Nessa partida tava o CEO, né? O Marcelo Marques não tava, por exemplo. Tava em Nápoles. Tava curtindo férias com a família, né? Ele tirou alguns dias para viajar para Europa. Bom destino para ir de férias. Então, acho que o Marcelo já voltou e deve estar domingo lá contra o Sport, domingo 8h30. Marcelo Marques, ele aprendeu algumas lições com a história da Arena. Primeiro, falar o menos possível para um número bem reduzido de pessoas no entorno. Sim. A Arena vazou, deu todo o REC, furou os caras, deu todo aquele turbilhão. Depois ele tinha que ir lá, não, veja bem, não sei o que. Já tinha. Um jornalista como é o REC, estourou a boca da burra. A história do Mourinho, que eu coloquei aqui, a mesma coisa. A mesma coisa. Então ele já está reduzindo o número de pessoas. A do Roger Guedes? Com que ele vai falar. A do Roger Guedes vazou também. Então ele já aprendeu isso aí. Ele já aprendeu que uma coisa era Marcelo Marques antes da Arena. Marcelo Marques pós-Arena agora é assim, ó. Eu não sei se não anda com segurança até. Porque esses negócios, a nossa missão é informar. Quando a gente tem informação, a gente vai divulgar. E é inegável que quando se torna público, aumenta a concorrência, daqui a pouco o preço aumenta, tudo. Ainda mais se tratando de uma pessoa em que vai chegar no Grêmio, e eu digo vai chegar porque hoje ele é pré-candidato, mas vamos lá. A tendência é que ele seja eleito o presidente do Grêmio, e com todo respeito aos demais candidatos, e a um em especial que eu acho um grande gremista, né, que eu conheço assim, e acho um grande gremista, que é o Denis Abraão. É uma figura de grande respeito ao Denis, mas o favorito deve ganhar o Marcelo Marques. E é um cara que tem um poder de investimento grande, então se sabe que, e é o que o torcedor do Grêmio espera, e o mercado também, né, o mercado do futebol também, que é um cara que vai chegar, que vai botar o dinheiro no clube e para as coisas acontecerem. Então os demais sabem que tem dinheiro, então sabe que dá para dar uma pressionada para na negociação ser, enfim, né, do mundo dos negócios isso. Agora vamos ver o que ele vai conseguir, né? Porque o Grêmio vai precisar de uma reformulação muito grande para o próximo ano, né? Do plantel de jogadores. Ano, mas acho que ele já está pensando nisso agora. Se não fizer agora, pode ter o risco de ter que pegar o próximo ano em outro lugar. Em outra Exato. Não vai cair, gente. Não, eu também acho que não. Para facilitar o trabalho dele o ano que vem, conseguindo eventualmente uma pré-Libertadores ou até mesmo uma Sul-Americana, em último caso, porque ele falou já sobre isso, né? Que o desempenho do Grêmio esse ano pode ajudar o trabalho dele a começar no ano que vem de uma forma mais otimista, trazendo mais torcedor para o seu lado, porque se ele assumindo no ano que vem, que deve ser a tendência, e o Grêmio tendo a Libertadores para disputar, a expectativa do torcedor vai lá em cima, é outro cenário. Uma coisa, outra coisa. Eu acho que o Grêmio não cai. Libertadores, eu acho que é a operação mais complexa. Olha aqui, o Juventude já iniciou a operação Volta à Série A. Como? Anunciou o Carpini. O Carpini, se ele permanecer, é o técnico que vai tentar trazer o Juventude de volta para lá. O Juventude já caiu. Qual é a pontuação do Juventude? O Juventude tem 11 pontos. A pontuação do 16º. 18. É difícil, a pegada o Sport é outro que já caiu. O Sport tem 6. O Sport é o único time de todas as séries que não venceu. O Sport já caiu. E aí é que mora o perigo. É o adversário do Grêmio. Então o Grêmio vai fazer mais 3 pontos, ou é 23. Tem que fazer, né? Obrigado a fazer. Pô, tá de brincadeira. As outras 2 vagas, Vasco e Fortaleza, os dois com 15, o 16º tem 18. Então ali Vasco e Fortaleza vão brigar nesse bolo aí com Santos e Vitória. Depois tem Grêmio 20, Internacional 21, Corinthians 22, Ceará 22. Ali eu acho que do Grêmio para cima já deu uma descolada legal. O Santos, o que se especula com muita força é o retorno de Jorge Sampaoli, que está negociando e
Kleber Xavier ainda vai comandar o time contra o Cruzeiro, mas diante do que vazou, eu sou o Kleber Xavier, muito obrigado, tô indo embora. É que ele tem esperança de daqui a pouco ganhar mais um. Mas meteu 3-1 agora, daqui a pouco ganha a próxima. Eu vou dar até a fonte aqui, que é um setorista do Santos, do UOL, Lucas Musetti, ele informou muitos passos aí dessa negociação do retorno do São Paulo e a Vila Belmiro. Que já tinha negado antes, quando não tinha ninguém. O São Paulo gostou muito de ter morado em Santos. Falando sobre o Juventude, aquela coisa que esculhambação, aquela na área do Juventude lá, o que? Do Kaique? Do Kaique. Que é isso, cara? É lamentável. Vou te dizer uma coisa, chutar a bola, faz o gol aí, meu filho. E depois fez o pênalti. Pra sorte dele, o cara não fez o gol aí. E o Grêmio ia torrar 7 milhões de reais no Kaique. A gente teve aqui, cara de 29 anos, e começaram a delirar achando que o Kaique... E o negócio só caiu pela repercussão de última hora. A bomba que o Grêmio se livrou. E aliás, se eu for pro Inter, o Roger gosta do Kaique, tá? Sim. Mas no Inter já vi que deram uma vetada. Mas o Inter ia ser uma troca pelo Ivan, que estourou o joelho antes. Uma vez uma fonte do Inter me jurou que o Kaique nunca esteve na pauta, mas com todo respeito, eu acho que nem pode, né? Cogitou algum dia. Eu não sei qual é a tua fonte, mas vou dizer o seguinte: o Inter, se firmasse, é que o Ivan teve que fazer uma artroscopia. Não, mas até antes disso. Antes eu acho não que sei. teve um interesse. Porque a artroscopia do Ivan é depois dessa... que surgiu essa possibilidade de troca. Primeiro surge o Grêmio não pega. Isso. Aí vai trocar pelo Ivan, quer goleiro, não quer goleiro, daí nesse meio tempo o Ivan faz uma artroscopia. A artroscopia é depois, Cristiano. Então tá, então não teve a troca. Não, então tá bom. Dos males o menor. Pro jogo de domingo ainda, Cristiano, o Grêmio vai ter o retorno aí do Marlon e também do Kiki Oliveira, né? Eles estavam suspensos, não jogaram contra o Fluminense. E eu imagino aí um Grêmio vencendo por 2-0. Eu acho que... Bom, se o Grêmio não ganhar do Sport, vai ganhar de quem? O centroavante vai estrear, na tua opinião? Né? Eu acho que sim. E vai estrear fazendo gol, Carlos Vinícius. Mas não começando, né? Acho que fica no banco. Né? Não, mas vai jogar. Quem vai começar... O Balbuena, acho que estreia jogando. Começa jogando. Vai começar o Bright. Vai começar o Bright White. Vai começar o Bright White. Domingo, 8h30. É de noite esse jogo? 8h30. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Comemora o meio-dia com o pai. Não, a vantagem boa é essa, né? Claro. É isso. Mas o negócio é que quem jogar contra o Sport tem que fazer Copa do Mundo, para não carregar a peste de ser o primeiro perdido pro Sport. Né? Isso aí pega muito Todo mal. mundo que pega o Sport tem meio que essa pressão. Agora não tem. Não podemos ser nós os derrotados. Santos fez uma força para perder pro Sport. Bahia quase conseguiu. O Inter escapou também. O Inter também empatou. Eu achei que o Sport imaginar uma manchete segunda-feira no Correio do Povo. Primeiro a perder. É que assim, não é que o Sport é um nível Série A, o Sport é nível Série C jogando a Série A. O meio-dia, 36 minutos. Olha só, ontem foi divulgado pelo Correio do Povo e também aqui na Rádio Guaíba, a Justiça condenou o ex-dirigente do Inter por estelionato e organização criminosa. Ainda na operação rebote lá do Ministério Público, da gestão criminosa do Vitório Pífero, que também foi condenado. Ontem foi divulgado que Emídio Marques Ferreira foi responsabilizado por desvios milionários em obras do Beira-Rio e no CT Parque Gigante entre 2015 e 2016. O ex-vice-presidente patrimônio do Inter, Emídio Marques Ferreira, foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por sua participação no esquema que causou um prejuízo de pelo menos 18 milhões de reais ao clube entre 2015 e 2016, durante a gestão do então presidente Vitório Pífero. Conforme sentença da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, divulgado nesta semana. O ex-dirigente foi considerado culpado por 209 crimes de estelionato e por organização criminosa. A decisão, ainda em primeira instância, faz parte do processo relacionado ao núcleo de obras da investigação conduzida pelo Ministério Público. Essa apuração também identificou desvio de recursos de outros setores do clube, como os departamentos de futebol e jurídico, além de irregularidades na contratação de serviços de uma agência de turismo. Os processos tramitam em diferentes varas da Justiça,
mas a maioria já resultou em condenações para os réus envolvidos. Em um dos processos, Vitório Pífero e o ex-presidente de Finanças, Pedro Afatato, foram condenados a 12 e 76 anos de prisão, respectivamente. Em outro, Pífero recebeu pena de um pouco mais de 10 anos, enquanto Afatato foi condenado a 20 anos, pelos mesmos crimes. Emídio Marques Ferreira, agora sentenciado, ocupava a vice-presidência de patrimônio na gestão Pífero e, teoricamente, era o responsável por propor e acompanhar as obras no Complexo Beira-Rio e no CT Parque Gigante. A sentença contra Emídio só foi divulgada agora porque, na época do julgamento do núcleo de obras, realizado em março de 23, ele não havia sido localizado pela Justiça. Por isso, o processo foi desmembrado. Se eu não me engano, o Emídio Marques está morando em Portugal. Aí diz aqui, o Correio do Povo falou com o Emídio Marques, mas ele disse que ainda não havia sido informado sobre a sentença. Muito bem. Não, tá morando em Portugal, né, cara? Eu não sei, daqui a pouco é tipo Carla Zambelli. Meteu a mão lá, vem pra cá. Mas tá aí, mais um condenado. Sabe o que isso me leva a crer? Essa gestão catastrófica do Vitório Pífero, que teve aí essas muitas irregularidades, com pares da sua gestão sendo condenados, cair para a segunda divisão no campo só foi um mero detalhe. Diante de tantas irregularidades apontadas pelo Ministério Público. Isso só foi levantado porque caiu. Senão, não seria. Muito provavelmente. E aí que eu quero chegar. Eu não estou acusando ninguém, porque eu não tenho absolutamente nenhuma prova e tem muita gente boa que passou ao longo da história. Mas imagina o quanto de dinheiro foi desviado. E aí eu digo assim, dos grandes clubes de futebol, tu entende? No Brasil. O Cruzeiro deu caso de polícia. Não, mas os que a gente não pegou, Cristiano, de rolo, ao longo da história, tu entende? Porque é sempre muito dinheiro rolando. Os volumes hoje são maiores? São, mas sempre rolou dinheiro. Futebol sempre foi uma coisa cara de se fazer. É $1 milhãozinho para lá, 500 mil para cá. Eu fecho um negócio de 10 milhões, eu levo 500, eu levo 200, e assim vai indo. Não estou falando de comissões oficiais, né, previstas e bem pagas. Isso não tem problema, faz parte do negócio. Estou falando de rolo ao longo da história. Mas tem comissões que são pagas a empresários, às vezes as comissões elas extrapolam o valor que é pago normalmente. Quanto é que é 10% para o empresário? Mas esse empresário vai ganhar 40%. Mas por quê? Cristiano, não é ilegal, mas tem um pouco de moralidade aí. Que é mais informado que eu estou bem por fora, mais por fora que joelho de escoteiro, que anda sempre de calça curta. Eu quero dizer o seguinte: alguém desses caras condenados no Chilindró já ou não? Não. Não, atrás das grades não. Nem de tornozeleira, até onde eu sei, nem prisão domiciliar. É que tá. Mas acho que vai acontecer em algum momento, né? Assim. Mas o fato de tu tá ali com o teu nome, foi condenado. Por quê? Porque é estelionato, organização criminosa. Já é uma vergonha, né? Já que tá morando o ex-presidente Vitório Pífero. Não faço a menor ideia. Mas me disseram que uma vez tá em Belo Horizonte. Disseram que Floripa também. Tá circulando por aí. É que em Floripa, se ele quer Afatato, eu sei que tem se ele quer sossego dos colorados em Floripa, ele não vai ter. Não vai ter. É colorado lá, né? É verdade. Sabe, organização criminosa, eu sei bem como é que funcionou esse processo aí na época aqui, na rádio, divulgava aqui o Fabrício no Correio do Povo. E não é fácil mexer com essas coisas. Não, meu. Ameaça de morte, tinha um por lance e outro por sorteio. Não tem problema. Aliás, falando nisso, Cristiano, falou nisso, eu vi o símbolo do Vasco Pedrinho, lá. Né? A polícia do Rio tá investigando. Descobriu um esquema para sequestrar o Pedrinho, cara. Para sequestrar o Pedrinho. A que ponto nós estamos chegando aí? Tá todo mundo louco, todo mundo louco. Pelo amor de Deus. Os caras acham que justificam isso. Não tem como. Não, o ponto que nós estamos chegando é o que já aconteceu na Colômbia na época do Pablo Escobar. Nós vamos chegar a esse ponto. Não, também. Porque lá, o Pablo Escobar, ele era dono de time, sequestrava juiz, matava juiz de futebol, fora juiz da justiça criminal e tudo mais. E no caso do Escobar lá, não era uma questão de escolha tua. Ele chegava em ti e dizia, eu vou botar dinheiro no teu time e tal, né? Tu vai ser nosso. E o cara vai dizer não, ele vai dizer... né? Sim ou sim.
Isso ele fazia com todo mundo. Ele comprava a polícia, mas se a polícia não se vendesse, ele matava a família do cara. Até para trazer um pouquinho mais de detalhes não nesse é um caso coronelzão, né, pra se sentir seguro. Do Pedrinho, Cristiano. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga 2 denúncias envolvendo um plano de sequestro contra o presidente do Vasco, Pedrinho. As informações foram repassadas pelo Disque Denúncia e tudo mais. Pedrinho seria sequestrado essa semana ao sair da sede do clube. O presidente foi comunicado sobre a investigação na última terça e orientado a reforçar sua segurança. Mas hoje eu escutei de um deputado que planejar não é crime. Não. Planejar não é crime. É que daí se dá certo... tu não executa, né? Não. É só um plano até então. O crime de querer matar presidente, vice-presidente, ministro, não é. Isso é um plano, não é crime. Se desse certo, como estaria hoje as coisas? Então, tentaram planejar, mas isso não é crime, planejar. Só planejei sequestrar, eu não executei. Não é crime, tá bom. Então agora... Partindo do princípio de que se fosse concretizado a execução, daí sim poderia ser julgado, né? Mas o plano, não. Desde que achasse o plano corpo, se matasse. Se inocenta. não tem corpo... Agora eu fico pensando, eu acho que o Pedrinho não tinha noção do buraco que ele ia se meter. Que loucura, é verdade. O Pedrinho regularizou o gato da energia e da água em São Januário. E outra, ele não tá contratando porque ele quer estancar a sangria do Vasco. Não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro. Sinceramente, eu não tenho procuração, eu não conheço o Pedrinho, já ouvi ele como comentarista, gostava de algumas coisas. Tenho divergências, talvez, ideológicas com ele, não tem problema, né? Ele nem me conhece. A questão é que eu vejo ele com muito boas intenções no Vasco. Inclusive conhecimento, história. Só que não tem dinheiro, cara. Não tem como tu fazer algo sem dinheiro. Enquanto não chegar alguém para comprar novamente a SAF do Vasco, e se não for um aventureiro como foi a 777, vai continuar nessa ruim aí. O Vasco tá na zona de rebaixamento. É impressionante o quanto o Vasco se apequenou em relação aos demais do Rio de Janeiro. E o Vasco é gigantesco, cara. O Vasco é gigante. E amanhã decide até ontem São Januário, era a terceira maior torcida. O Vasco já perdeu pro São Paulo, já perdeu pro Palmeiras e tá descendo no ranking. Pegando esse ponto, Guti, amanhã tem a decisão contra o CSA em São Januário. A torcida já tá assim, ó, já ultrapassou os seus limites. Não dá pra dizer que a torcida do Vasco não apoia. Junto. Ela tá sempre. Nossa, ela dá Tem um show. detalhe importante também. Tu imagina a cabeça dos jogadores sabendo que o presidente pode ser sequestrado. Isso aí, eu acho que não afeta o cara. Claro, é horrível. Pô! Mas, Orestes, tem o Cristiano citou da Colômbia, tem aquela série, que é a série do Escobar, do Andrés, né? Sim. Que é Gol Contra. E mostra a cena no vestiário em 94, nos Estados Unidos, na Copa. Ligaram pro Maturana e... ou tu faz... Francisco Maturana, né? Pátio. Ou tu faz, ou vai dar ruim. Cara, como é que tu vai trabalhar assim? Não tem como, cara. Não existe Como é que tu vai trabalhar assim? Até, o Andrés até nem foi morto pelos cartéis e tal. Ele foi morto por integrantes dos cartéis, mas porque os caras andavam armados e quiseram brigar com ele meio que não baixou a cabeça. Né? A crueldade da época, horrível. Mas, assim, houve sim várias tentativas. O Maturana ele já tinha largado até o futebol, ele é dentista, ídolo da Colômbia, e ele sofreu ameaças. Não é assim, vou te dar uma bolinha, aceita ou não? Não, então tá, valeu, tchau. Vai, aceita. E isso é um problema, e na seleção da Colômbia foi assim também. Imagina agora trabalhar, sabe? Como é que tu vai andar na rua? De que jeito? A ameaça de morte é uma das coisas mais cruéis, ela só não é tão cruel quanto a morte em si. Porque tu nunca sabe quando que vai aparecer alguém, tu tá no supermercado, tu chega no estacionamento, não sabe se tem alguém de olho em ti. Desconfia de todo mundo. Eu nunca passei por isso, mas deve ser algo atordoante, cara. Horrível, horrível. Pior ainda a família. Nossa, aí tu não vive mais. E fazer o que fizeram com o Pedrinho, meu Deus do céu. Já tinham brigado, né? Já tinha dado uns rolos lá. É que é muita gente, né? Agora, o Vasco, muito torcedor. Tem de tudo ali. O Vasco vem há muitos anos também, né? Tentando se diminuir. Já teve, que Deus os tenha, os ex-presidentes, o Eurico Miranda e também o Roberto Dinamite, que foi o maior ídolo da história do Vasco, mas como presidente também não foi nada bem. E sempre com muitas dificuldades financeiras, fazendo times fracos. Eu só me lembro de um time de exceção do Vasco campeão, foi da Copa do Brasil de 2012. Tinha ali o Juninho Pernambucano, o Diego Souza,
entre outros jogadores, porque depois o Vasco acabou também de novo tendo problemas, dificuldades, e nunca mais conseguiu acertar o prumo. São 4 quedas, né? Sim. É muita coisa. O Humberto Garcia da Feliz manda aqui: os desvios nos orçamentos dos clubes devem ser gigantes. Imaginem o que gastam nos cartões de crédito corporativos, nas contratações de serviços terceirizados de empresa dos amigos e compadres. É verdade, o cartão corporativo do Corinthians, do André Sanches, tá estourando aí para dizer isso, né? Qual foi o outro presidente? O Duílio, né? O Duílio também. Acharam incongruências nos cartões. O Corinthians também tá fazendo uma força. E esse rolo do Inter também foi um pouco... Lembra, Cristiano, que ele se debruçou na due diligence? Sim. E um dos itens mais gritantes ali naquela investigação paga pelo Inter foram cartões também. 700 pila em McDonald's do nada, umas coisas assim. E aí os caras, não, mas para aí, o que tá acontecendo e tal. E ali começaram a ver, claro que isso não é aí que tu rouba, né? Aí tu só te esbalda. O roubo mesmo é com negociações maiores. Mas tu te esbalda, né? Tu usa os melhores quartos de hotel, tu viaja, tu come bem, tu bebe bem. R$700 em McDonald's. Haja Big Mac, hein? Meu Deus do céu. Não foi um combinho só que compraram. Não, tinha coisas assim. 88 jantares no interior. Tipo, 4 pessoas, sei lá, 4 mil reais. Isso aí. Não tem como. 12h, 49 minutos. Ô, Cristiano. Mais autonomia, precisão e economia na pulverização da sua lavoura. Escolha ali Imperador da Stara e colha resultados. Fala lá pro teu pai lá na Stara, na né? lá Ele já me pediu Stara, agora é o Dia dos Pais, Dia né? dos Pais já sabe presente. Falando de Dia dos Pais, deixa eu mandar um abraço, tá nos ouvindo, nos assistindo, tá pelo YouTube, tá no intervalo do trabalho. O Christian Rocha, lá em Viamão, tá nos acompanhando. Ele que vai ser pai agora no final do ano. Vem aí o André. Só que não tá muito decidido, porque é o seguinte, a mãe é gremista, né? O pai é colorado, aí não sei como é que eles vão... Ele vai botar um S no final. Como é que eles vão fazer. E abraço para ele, fui convidado para ser padrinho do André. Então um abraço pro Christian Rocha. Aqueles padrinhos que dá presente, eu tenho que dar presente? Não, vamos dar presente, ele vai ganhar uma camisa do Barril Dobrado. Isso é legal. Aliás, o Christian, dia 17 aí no Sesc da Protásio. Muito bem. Além de Inter e Fluminense, nós temos outros jogos também hoje, né? Flamengo e Atlético Mineiro, deu Atlético Mineiro primeiro jogo 1-0. Foi 1-0 no Maracanã, né? Já volta em BH. E tem Bragantino e Botafogo com a vantagem do Botafogo também. A grande maioria dos jogos são hoje, né? São Paulo que se complicou, porque venceu de 2-1 no Morumbis e agora é na casa do Atlético Paranaense, na Liga Arena. São Paulo passa. Olha... mas o Atlético tá muito ruim. Tá ruim, mas não dá pra subestimar. Eu esperava um outro Atlético na Série B. O Daíra Helman tá tendo um trabalho. Assim, ó, sinceramente, acho que o São Paulo classifica. Acho que em Belo Horizonte pode o Flamengo fazer frente. Esse eu acho mais difícil de cravar que o Atlético classificou. Conseguiu uma grande vantagem. Bahia e Retrô, acho que passa o Bahia. Fluminense e Inter, não vou ficar em cima do muro, acho que o Fluminense classifica. Quanto é que foram esses jogos aí? Bahia venceu 3-2 o jogo de ida, em Salvador. Em Salvador, vai descer. O jogo é na Arena de Pernambuco. Agora o jogo é em Retrô, Orestes. Cruzeiro e CRB, amanhã, 9 da noite no Rei Pelé, eu acho que... Palmeiras e Corinthians é imprevisível. Acho Cruzeiro. Foi quanto o primeiro jogo? É hoje ainda. 1-0 Corinthians. Isso é clássico, né? Na Arena Agora Corinthians, né? Agora no Allianz. O Palmeiras teve um gol anulado, né? Acho que passa o Vasco. Foi quanto o primeiro jogo? E Cruzeiro e CRB passa o Cruzeiro. O primeiro jogo 0-0, Palmeiras... Vasco e CSA. Tá, Vasco e CSA foi 0-0, o jogo agora é em São Januário. Isso. E CRB e Cruzeiro 0-0 também é... Em BH? Não é. Em Alagoas. Em Alagoas. Foi no mesmo dia de Vasco e CSA. Só que daí é invertido mesmo. Os dois de Alagoas. Os dois de Alagoas. E Bom, acho que eu também acho que o Cruzeiro vai passar. O Vasco. O Vasco é rei de... Eu acho que o Palmeiras passa. Reverte. Acho que o Allianz Parque e o Abel Ferreira... Não sei. É clássico, né? É clássico paulista, velho. Tenho meu Na sentimento... final do estadual, o Corinthians segurou o Palmeiras. Tenho o sentimento de que o Corinthians vai encrespar o nosso diretor, Claudinei Girotti,
Vamos, Corinthians. Tô contigo, hein, diretor? Corintiano e gremista, né? Corintiano. Posso Mas é mais mandar um corintiano ou abraço mais aqui? gremista, Cristiano? Pois é, né? Acho que é mais corintiano. É, pois é. É, eu acho que ele é Então mais acho que, corintiano. pro nosso bem, o Corinthians vai tirar o Palmeiras. Mande um abraço. Uma audiência ilustre. Opa. O pai de Luiz Adriano aqui me mandou Seu uma mensagem. Adriano! Seu Adriano aqui está nos ouvindo, nos acompanhando. Está num estabelecimento da capital nesse momento com um radinho ali, ó, 101.3. Oh, que beleza. Tomando hein? chimarrão. Seu Adriano é uma figuraça. Grande, seu Adriano. Abração, viu? Seu Adriano, Abraço. Murilo, o pessoal que tá sempre nos ouvindo, né? Eles vão no Beira-Rio, a gente passa ali, eles ficam nos setores ali, pertinho das muretas, a gente passa, eles já fazem sinal que tá com o radinho, que tá ouvindo. E outro dia ele postou um story de um dos jogos do Inter, acho que foi contra o Santos, e eu não me lembro se era o Luiz Adriano que tava com ele, e dava para ouvir o áudio do Orestes de Andrade no radinho. Não era contra o Santos, Orestes, porque é o jogo que tu narrou, mas é um jogo do Inter. O Inter ganhou, se o Orestes narrou, o Inter ganhou. Ganhou, foi uma dessas vitórias do Inter, viu? e no som do radinho a voz de Orestes de Andrade. Que beleza. Grande abraço. O Sérgio Lapuente pergunta, Roger cai hoje? A informação que eu tenho, que o Roger não cai independente, quer dizer, independente do que aconteça, não. Se toma 4, 5, joga mal, aí não dá para segurar, mas se for eliminado jogando bem, não cai. Mas acho que se dá um 2-0 Fluminense, dependendo do desempenho. Não, mas é isso. Mas é isso, se jogar depende do mal contexto. e desempenho, aí a troca. Perdendo nos pênaltis, não vai Eu cair. acho que teremos penalidades hoje no Rio de Eu Janeiro. também. Muito bem. Eu vou dar meu palpite aqui rapidinho. Dá teu Não vai 1-0 contar pro no Inter, palpitão. gol do Alan Patrick, e nos pênaltis o Inter ganha. Tranquilo. Esse 2 a 1 palpite Inter. de Orestes de Andrade. 2-1 Inter, penalidades, Inter classifica. Alguém mais quer palpitar? Tem 2 segundos ainda. Ninguém? 1-1. Confiança que nasce no campo, máquinas agrícolas Stara com tecnologia de ponta para sua lavoura produzir ainda mais e melhor. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. Hora certa, 12h54 para Unidos, a casa da Volks da Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Jornada esportiva, equipe completa no Maraca, Zé Aldo, Rogério Amaral, Gia Soares. Ainda tem o Martim Moura no plantão. Eu às 7 abro esperando o futebol. Tchau. Você ouviu